Estamos aqui em mais um Mike Billions Consulting. Fun, fresh and free. É a cena que eu digo agora. Está fixe, não é? Fun, fresh and free. E estamos aqui com o Diogo, Tomás e o Tiago. Vocês são de onde? Começo eu. Então, vocês vão partilhando. Eu vou falar... Margem Sul, basicamente. Margem Sul. Tu Dá-lhes Vedros, ali o Diogo Moita e eu vim do Montijo. Margem Sul, tudo. E temos dois que ficaram lá fora, mas também Margem Sul. Viemos com a equipa toda. Ah, é? Vocês são 5? É, aqui não cabe toda a gente, realmente. Não, somos 7, na verdade. Somos 7, na verdade. Ok, então vamos começar. Se calhar vamos começar da esquerda para a direita. Ok. Diogo, tu vais ter então não sei se vocês todos têm as coisas já transferidas ou pode ser assim. Que eu nunca fiz isto com 3 pessoas. Nós não temos nada scriptado. Nada. Viemos para uma Mas conversa. então vocês apoiam e depois vão passar Claro para o Tomás para ouvir um bocado de cada um, que é fixe. Pronto, portanto, Diogo, o que é que vos traz aqui? Então, nós vimos apresentar o projeto que é comum a todos, que é a NutriWay. Eu sou responsável pela parte de marketing. Muito bem. E eles são os programadores. Ok, eles dois são os programadores. Ainda existem mais 2 pessoas? Sim. Que fazem o quê? São designers muito focados no UX e UI. Ok, muito bem. Portanto, mas tu disseste que eres designer também? Não, sou de marketing. Marketing. Marketing e comunicação. Marketing, 2 programadores, 2 designers, está porreiro. Dá para fazer merdas. E temos mais. Temos mais programadores que ficaram pelo Montijo, para a zona. Pronto, então, continuando, Diogo, o que é o NutriWay? Então, a NutriWay é uma plataforma que liga pessoas a nutricionistas certificados e o objetivo é nós conseguirmos fornecer um plano completo de 100% online. Para além das consultas, nós temos também uma receita, uma biblioteca com receitas, não é? Muito focado naquilo que é receitado pelos nutricionistas. E temos aqui também um plus que é entregar em casa das pessoas os ingredientes, seja crus ou já cozinhados, que estejam também alinhados com o plano de nutrição. Ok. Pronto, tu estás no marketing, é normal que saias fazer explicação. Vocês também querem dar uma parte de explicação? Posso fazer perguntas a vocês? Sim, pode. Claro, também estamos abertos para contar um bocadinho a história, que eu pessoalmente acho engraçada. A história também é interessante. Mas antes de contarmos a história, antes de voltar atrás, vais ficar então tu, Tomás, com a história. Ok. Eu vou perguntar ao Tiago, tipo, na questão como é que vocês se organizam? Existe um líder ou são 7 líderes? Ou seja, nós como é que nos organizamos como equipa? Nós usamos uma metodologia ágil chamada Scrum. Nós não temos propriamente um líder, mas temos poucos recursos e poucas pessoas. O programador tinha que falar em metodologia. Claro que sim. Explica lá o que é Scrum. Claro que sim. É uma metodologia de entrega de trabalho ágil, basicamente. É uma forma de nos organizarmos de forma a acompanharmos todos os departamentos acompanharem o progresso do produto de forma contínua. Isso. E basicamente funciona com iterações. E o que mede a qualidade, neste caso as iterações são um sprint, o que mede a qualidade desse sprint é o valor que foi entregue. Não foi horas, é mesmo aquilo que foi entregue, o valor daquilo que se definiu e daquilo que de facto se entregou. Nós dividimos basicamente por departamentos, neste caso temos só o Diogo ali do marketing, temos a malta do design e nós como programadores temos as nossas tarefas. Mas temos normalmente reuniões, já não fazemos diárias, até porque às vezes nós temos um bocadinho a política de se não temos nada para acrescentar na reunião, se não temos nada para falar, não vamos perder tempo a reunir-nos. Mais vale, sim, acho mais bem. vale estarmos a trabalhar. E dividimos basicamente assim, dessa forma, a equipa. Não há assim muito mais a acrescentar. Eu tenho muitas perguntas sobre isso, Tiago. Muito interessante. Mas então, qual é a história, Tomás? Miguel, olha, a história, nós começámos... Só uma coisa, que idade é que vocês têm? 28. 27. 24. E os vossos colegas? 25, 26 também. Ok, não é tudo nesta geração? Sim. Ok, e então, ias dizendo? A história começou que o Tiago aqui queria aprender uma nova tecnologia, nós andámos à escola juntos, foi Tiago, e de facto surgiu a oportunidade de fazermos um projeto em conjunto para explorarmos novas tecnologias, como informáticos, faz todo o sentido nós explorarmos várias tecnologias. E um dos interesses do Tiago e meus era a nutrição. Okay. Então, nesse aspecto, a NutriWay começou como um projeto de aprendizagem, não como um negócio, o que nos leva a ter determinadas decisões, não de negócio, e sim decisões
Emocionais, emocionais, claro. exato. Emocionais, de contexto de aprendizagem, interesse. de exploração, de coisas que Isso. podem não ser tão viáveis como algum. Pronto, faz parte. Exato. A partir daí, nós desenvolvemos um MVP pequenino e depois pensámos: se calhar isto podia encaixar-se em alguma zona do mercado. Pensámos numas complexidades giras, tentámos otimizar alguns processos que podiam ter alguma viabilidade e pensámos em explorá-los. Então começámos assim: mas ninguém nos conhece. Nós somos 2 programadores, fizemos uma plataforma, ninguém nos conhece. Exato. Como é que vamos fazer isto? Nós aqui trabalhamos, também fazemos isto, portanto não é algo que nós... Vocês quando começaram, então não começou como sendo uma empresa, começou sendo uma ideia. Começou sendo uma ideia e, além do mais, uma ideia para a aprendizagem. Exato, mas depois quiseram dar um passo mais à frente? Sim, sim. Quando reúnem estas 3 pessoas extra? Sim, isto foi tão simples como eu sou front-end developer e eu quis fazer uma transição de tecnologia. Vocês estão divididos entre front-end, back-end, ou seja, não é Sim. full stack. Vocês dividem-se. Temos 2 full stack e eu sou mais focado na parte do front-end. Mas como eu sei que o Tomás sabia a tecnologia que eu queria aprender, O que é que usaste no front-end? eu usava Angular e o Tomás usa uma framework chamada React. Ok, agora há tantas que eu vou dizer. Uma biblioteca, na verdade, chamada React. E entretanto foi tão simples como: olha, o Tomás, eu posso ensinar-te. Então, que projeto é que poderíamos fazer? Algo na área da nutrição que temos interesse. Depois chegou um ponto que nós olhámos para o produto que já estava feito. Eu já tinha aprendido o que tinha a aprender, ele também aprendeu muita coisa que teve que usou para... Chegámos a um ponto: ok, isto tem aqui algum potencial de desenvolvimento para podermos entrar no mercado. Exato. O que é que vamos fazer agora? Começámos a chamar então mais pessoas e foi aí que... Como é que chamas as pessoas? Basicamente já conhecíamos, eram amigos. Sim, houve de facto... Havia amigos a tirar design, que tinham interesse em migrar para outra área. Então fomos vendo, há pessoas que estão motivadas para aprender e de facto estão à procura de fazer outras coisas e que têm a ambição de fazer outras coisas. Estas pessoas... Mas como é que vocês dois abordaram essas pessoas? Como é que abordaram o Diogo? Eu andei com o Diogo no ginásio e ele já me tinha contado que tinha trabalhado numa startup em tempo pessoal para uma startup muito focado nos acompanhamentos online, que já puxava este lado da nutrição, mas também no plano de treino. Eles chegaram à tua beira, o que é que disseram? Basicamente ele apresentou uma ideia, fizemos uma call em que ele explicou: olha, tem aqui um projeto que é NutriWay, basicamente o mesmo discurso que eu disse há bocado, tinha a ver com consultas de nutrição. E nós queremos entregar os ingredientes em casa. Estava assim uma coisa muito pouco desenvolvida em termos de pitch. Vocês estabeleceram tipo um agreement ou basicamente foi anda daí? Sim, a primeira vez que ele falou comigo foi para fazer quase que um orçamento ou orçamentar o meu trabalho do ponto de vista de marketeer. Exato. E eu fiz umas contas, não é? Fiz ali umas contas a nível do tempo que eu ia despender e também no investimento que era necessário e o valor que eu conseguiria agregar. Vale o que vale, não é? Do ponto de vista numérico. Claro. Exato. Mas tu disseste quanto é que custa o meu tempo, o que é que o tempo que eu vou investir e este determinado valor vai ser pago como? Exatamente. Eu apresentei o valor, ele disse: ok, tudo bem, mas tenho outra proposta para ti. Ofereço-te então 10% de equity da empresa que nós estamos aqui a formar e entras no projeto. Isto é importante, as pessoas saberem isto, é muito importante. E depois vocês aos outros fizeram a mesma coisa? Exatamente. O processo foi igual, tentámos manter a mesma percentagem, digamos assim, de valor consoante a data e o desenvolvimento do produto. Exato. Vocês sabem quanto estão a dar equity, o que se está a comprar sempre, no vosso caso, que ainda estão a trabalhar sem capital, isso. é tempo. É tempo, exatamente. Sim, nós estamos a cobrar tempo. Exato. É fixe. Isto é muito fixe para o pessoal saber. E é importante porque nós, não tendo capital, nós precisamos de alguma forma de aliciar também aos outros a juntarem-se ao projeto. O vosso tempo é capital. Também. Porque também vocês podiam estar a usar esse tempo para ganhar dinheiro noutras cenas. É verdade. Não é? Claro. Portanto, sempre, o dinheiro e tempo é um sinónimo, não há diferença. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, mas é mesmo dinheiro. É o dinheiro é uma forma de acumular tempo. Claro. Percebem o esquema? Não é? Tem lógica, não tem? Tem. É interessante. Ainda há muito pouco tempo eu ganhava a hora, portanto era... Exato. Agora já não ganhas a hora? Não, agora passei... Ganhas ao projeto? Não. Eu deixei de ser freelancer e passei a ser interno de um projeto. Ok, porquê é que deixaste de ser freelancer e preferiste trabalhar... Eu deixei porque eu gostava de facto de pertencer mais ao projeto e tinha outras condições que eu... Isso. Porque
nem foi tanto por aumentar o meu income no final, ou seja, em termos líquidos, porque há aqui umas diferenças em termos fiscais, aqui em Portugal, entre freelancing, ou seja, prestador de serviços, empresário individual. Consegues, se calhar, ser mais eficiente fiscalmente, não é? Sim. Se fores freelance. Sim, se fores freelance. Mas freelance também, muita gente queixa-se disso. Queixa-se que, pronto, há uma certa distância, há uma certa falta de um projeto concreto, não é? Ou seja, parece que estás a saltar sempre coisa em coisa e não fazes parte de uma equipa, digamos assim, não é? Eu, na minha experiência, posso dizer que foi diferente, porque eu integrei, de facto, a equipa onde estou agora e fiz 1 ano e 3 meses de freelancing, mas na mesma equipa, num projeto giro, que eu gosto, pessoalmente. Ok. E pronto, depois fui convidado para passar para interno e pronto. Só uma curiosidade, os projetos onde vocês estão todos a trabalhar? Sim. Eu neste momento não estou. Tu Eu acabei não por fazer a transição quando saí da empresa onde estava e acabei por ir. Agora neste momento estou à procura. Ok. Porque, como eu tinha dito, foi um projeto de aprendizagem. Exato, ou seja, tu saltaste para aprender e agora aprendi. Estou pronto para entrar no mercado, vou voltar outra vez. É isso. Mas aí a vossa ideia é vocês fazem este projeto no segundo turno, não é? Exato. A ideia é isso. Sim. Que é fixe, não é? Está bem. Não, mas é engraçado, pronto, vocês estão todas em áreas, o pessoal chama tech, certo? Tu também se calhar estás um bocado, não é? Apesar de ser marketing. Sim, marketing digital acaba por Está e hoje em ligado, dia cada não é? vez mais, sim. O pessoal chama tech, não é? Cena tech. Portanto, há muita procura por pessoas dessa área também, não é? E as pessoas são remuneradas acima da média também, não é? As empresas onde vocês estão a trabalhar atualmente, elas são empresas também de startup ou já são empresas estabelecidas, lucrativas e... por exemplo, o Tomás? Eu trabalho... Só por curiosidade. Sim, eu trabalho para uma empresa que já está constituída, trabalho para a Consensus, que é uma empresa norte-americana que tem colaboradores em todo o mundo, num projeto chamado MetaMask. É uma carteira de criptomoedas. Ok. E pronto, essa empresa já está constituída, é uma empresa com alguns colaboradores. Mas é nova ou é já... Já tem nova, alguns anos, mas é recente, sim, é uma área recente. É uma área muito nova, blockchain, esse ano. Exatamente. E o resto pessoal também? Eu já trabalho numa empresa estabelecida. Quando é estabelecida é assim, já sólida, já Sim. aquelas empresas já boring, não é? Ou uma startup que é mais violenta e ainda está a queimar dinheiro, aquelas coisas, é um registro diferente, não é? Sim, a empresa onde eu trabalho pode ser vista desse ponto de vista porque já tem 20 anos de existência, ou mais de 20 anos de existência, e porque também trabalha num setor de mercado muito tradicional que é a publicidade exterior, chamado Out of Home. Out of Home? Sim. O que é isso? Tem a ver com a publicidade exterior. Exterior, que é na rua? Sim. Movies, outdoors. Ok. É fixe. E trabalho mais na parte de comunicação neste momento. Muito bem. Também é fixe para sabermos onde é que vocês estão, como é que é assim porque o pessoal pensa, vou fazer um projeto, não é? E pensam logo, eu vou deixar o emprego. Claro. E pode não ser necessário. E na maior parte das vezes nem é, pelo menos para aprender e para meter a mão na massa, não é? Como vocês fizeram, é uma boa estratégia. Tem que se trabalhar no segundo turno. É necessário ou possível, às vezes até. Nem tem a ver com ser necessário, mas também possível. Questão de tempo, mas conseguirei suportar-me nestes próximos meses? Sim, há também essa questão. O que eu digo é, tu diminuis muito o risco se conseguires trabalhar no segundo turno. Exatamente. Não é? Porque a tua vida continua estável, tudo organizado. Pagas o preço de trabalhar mais horas do que seria de esperar, não é? Tem de se dar ao cabedal. Faz parte. Mas é bom. É divertido. Não é? É divertido. Eu achei fixe dizeres, porque assim, quem gosta do que faz, não trabalha. E mesmo estas oportunidades, por exemplo, quem segue uma carreira mais tech, como estavas a dizer, fica muito alienado às partes do business, muitas vezes. Fica, sem dúvida. E aqui consegue-se perceber muito mais áreas, muito mais como é que funciona. Essa é outra. Isto é uma aventura para nós. Uma aventura. A ser. Eu acho que vocês vão ficar muito mais bons profissionais só pela experiência. Na minha opinião. E há também uma questão que eu, quando comecei a estudar, eu sempre trabalhei. E como tinha menos tempo do que os outros, eu capitalizava o meu tempo ainda de uma forma muito mais rentável do que aqueles que tinham mais tempo, porque achavam que, ok, não vou estudar hoje porque tenho mais 2 dias disponíveis. Exato. Eu, como tinha pouco tempo, tinha que maximizar a minha produtividade ao máximo. Que é uma coisa que eu também aprendi na minha experiência. Quanto mais coisas tens na tua mão, mais tens que agilizar e maximizar. A vida obriga-te a saber gerir e agilizar. Tem que ser.
Mas também tens que gerir, não podes entrar naquela lógica Não pode do ser tudo. bombeiro apagar Exato, fogos. isso é verdade. Isso é uma boa observação. Já revela que vocês estão a ver que depois, quando se está por ela, só se apaga fogos e não se faz nada. Exato. Não é? Tem de Sim, ser algo que sim. se consiga concretizar, tem de ser algo fazível. Temos de pensar um pouco antes de começar a elaborar e... Excelente, estou a gostar de tudo que vocês dizem. Vocês já estão muito evoluídos. Vamos lá. E então, o que é que se passa? O que podemos trazer aqui já de primeira... Nós, como temos um ponto de vista não muito de business e gostávamos de aprender mais, vimos esta oportunidade. Por acaso chegámos até aqui de uma forma muito engraçada, que foi o Miguel, o rapaz não está aqui, mas mandou-te mensagem. Um dos designers. E foi 5 estrelas esta recepção, não estávamos nada à espera. Como é que foi a recepção? Porque respondeste logo a convidar para o podcast e nós fomos apanhados completamente de surpresa. Fizemos aqui uma festa, é verdade que fizemos uma festa. Claro. Aí vamos conhecer o Miguel, epá, que cena. E vamos aqui poder ter umas dicas, não é? De Exato. alguém que já ergueu uma coisa aqui muito fixe. Isto aqui, a malta consegue ver que isto é um espaço. Só este espaço é acolhedor, mas se vissem lá fora então. Na verdade, a malta não consegue ver como é que isto é. Mas Claro. E a bom. Prozis é muito mais do que isto. Isto aqui Sim, é sim. só um dos escritórios Claro, da Prozis. faltam 10 fábricas e... É incrível, quando se vê coisa física é fixe. Mas eu fico contente por vocês terem vindo, porque a vossa experiência partilha muita informação para o resto do pessoal também, não é? E esse é o meu objetivo. Portanto, eu posso definitivamente fazer críticas sobre esta área, como é natural, não é? Ou seja, e já experimentámos muita coisa, eu vou comentar. Portanto, deixa eu ver se eu percebi o negócio. Vocês desenvolveram uma plataforma tecnológica. Ou seja, o vosso trabalho como programadores foi desenvolver uma forma de, vamos imaginar, fornecer um serviço, não é? Da forma mais eficiente, para consumir o mínimo de recursos possíveis. São nutricionistas, vão ser consultas de nutricionistas, não é? E com as consultas, vocês depois puseram ali uma cena anexa que é vender os ingredientes. Quando digo os ingredientes, é mesmo tipo os ingredientes para cozinhar? A comida, sim, exatamente. Sim, vocês devem se ter inspirado nas empresas americanas que fazem isto, será? Nenhuma delas é lucrativa, mas vocês... vocês conhecem? Essa parte tocou mais a mim quando me falaram no projeto. Eu fui estudar o mercado, vá. E havia muitas ideias de negócios no Inglaterra, sobretudo, e Estados Unidos. Isso. E havia... São aquelas que mandam-te a comida já para tu cozinhares, Sim, não é? Já sim. tudo preparadinho, cortadinho e não sei o que mais. Sim. Há vários exemplos. Na verdade, o único valor não fica só na entrega da comida, porque independentemente da comida ser entregue ou não, o plano é entregue, o plano alimentar, que é como Mas funciona vocês normalmente. repararam um esquema, não sei se vocês repararam o vosso bug mental, que foi: eu desenvolvi uma tecnologia, mas eu vou entregar comida. Ou seja, como se fosse uma forma de tentar arranjar um benefício extra para justificar todo o investimento que nós vamos fazer no negócio. Certo. Sabe o que eu quero dizer? Dessa Porque perspectiva, quanto sim. mais simples o negócio, quanto mais simples, melhor. Nós temos o defeito, nós, seres humanos, eu passei por isso também muitas vezes, que é, e vou fazer isto, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo, para tentar aumentar a possibilidade de sucesso do projeto, como se fosse um processo de justificação. E depois nós começamos a trabalhar nas coisas e dá-nos uma sensação que estamos a trabalhar e que estamos a conquistar objetivos de trabalho, mas nós não conseguimos vender. Mas não estamos a entregar valor. Não estamos a entregar valor, exatamente. Acontece a toda a gente, é normal, isso é absolutamente normal, mas eu só estou a comentar isso, que você repara que vocês começaram como um serviço de nutrição e já têm um negócio completamente diferente que vai envolver produção, logística, compra de matéria-prima, que parece, que estraga, tem muita complexidade. Vocês multiplicaram a vossa complexidade por 10. Nós inicialmente não... Apesar de poder fazer sentido em termos de marketing, de oferta, de serviço. Mas é sempre aquilo que eu consigo entregar pelos recursos que eu tenho disponíveis. Ou seja, se vocês me disserem assim, Miguel, nós somos 7 ou 6 ou 5 e vamos entregar comida fresca, eu começo a morrer. Não vai acontecer. Claro. Não, porque o nosso objetivo não era nós armazenarmos a comida. Nós tentamos fazer outsourcing do que já existe. Exato. E só somos intermediários entre essas empresas e o consumidor final. Então, nós não queremos armazenar comida. Vocês iam... Isso é um custo muito elevado. É uma operação complexa. Vamos supor um hipermercado, uma parceria. Exato. Vocês faziam uma parceria com o hipermercado. Por exemplo, a nutricionista passa determinado plano alimentar com determinadas refeições a cada dia. E, na verdade, o que nós fazemos é, Conectam análise... isso ao supermercado? Exatamente, olha... Mas porquê que eu não pego no plano e vou ao supermercado? Pode ir. É possível. E então? Mas aqui há valor acrescentado. Qual? O valor acrescentado é que não precisas ir ao supermercado, podes não te enganar na dieta. Mas estás a falar de quê? Da entrega? Ou seja, eles entregavam na minha casa? Sim. Mas isso ia custar dinheiro.
Custa tudo dinheiro. Pois. E vocês têm sempre que pensar que o dinheiro que custa, será que o cliente está disposto a pagar? Ou seja, quanto mais valor acrescentar, quanto mais valor acrescentar, também tens que ver se estás a acrescentar custo. Exato, é o diferencial valor-custo, não é? Que é importante. Nós aí não acreditamos que todos estivessem dispostos a comprar, mas por isso é que nós temos também a parte de entregar o plano e só se o cliente quisesse é que faria a subscrição de entregar os alimentos. Daí temos essas duas modalidades. Não sei o que é que achas sobre isso, Miguel, mas... Não, eu acho tudo bem. Eu só estou a completar, só estou a comentar a complexidade, Claro. a cena mental, o que é que nos levou ali, porque é que estamos ali. Porque, repare, eu quando estou a operacionalizar negócio, ideias, com coisas concretas, estou sempre a tentar... Eu não sou o que pensa. Eu sou o crítico de quem pensa. Ok. Ou seja, estou num nível de abstração onde, Miguel, estás a pensar nisso, mas, meu, se não, por exemplo, eu se fosse no vosso negócio, nunca saltava para isso. Nunca saltava, porque já tenho muita experiência, que já saltei muitas vezes. Então o que é que eu faria? Não, vou fazer uma cena de consultas, porque se não der consultas, também não então vai a dar. comida também não dá. Exatamente. Exato. Estão a perceber? A claro. comida é uma cena anexa à frente que pode ser para produzir valor acrescentado, ganhar mais uns extras. Por exemplo, nesse conceito, não é? Acho que vocês perceberam exatamente isto, não é? Sim. Agora, sobre planos de nutrição, falem um bocado sobre qual foi o valor que vocês trouxeram com a vossa tecnologia. Ou seja, o que é que faz de diferente? Porque é que um cliente não vai a um nutricionista e vai à vossa operação? É remoto? Como é que é? Para as pessoas perceberem. Nós, em termos das consultas, nós tentamos fazemos tudo online. E tentamos otimizar a consulta de forma a que a nutricionista tenha ferramentas e consiga otimizar o melhor resultado para o cliente através... Ferramentas? Que ferramentas? Ferramentas é os algoritmos que nós produzimos para ajudar a nutricionista a elaborar um plano alimentar mais específico àquele cliente. Ok. Que tipo de algoritmos, para ter uma ideia? O que é que o algoritmo faz? Nós temos várias receitas, temos um bolo de receitas no nosso servidor que tem em conta todos os macronutrientes, as calorias de cada receita. Temos várias receitas que no final, consoante cada paciente, cada cliente, nós, consoante o objetivo dele, dizemos, este cliente quer perder peso. Carregas num botão. Carregas num botão, inseres os dados, o cliente insere os seus dados e a nutricionista já tem... é como se fosse... Eu consigo simplificar a nossa plataforma para um Excel com as contas de... Isso, mas o que é que eu ganho em termos de... Porque a produção de software tem sempre um objetivo, ou é sempre diminuição de custo a médio e longo prazo, porque no princípio gasta-se muito, não é? Mas, por exemplo, vai amortizando, ou tens o objetivo de produzir mais por, sei lá, imagina, chegas ao chat GTP e dizes, escreve-me um e-mail, não sei o que, não sei o que mais. E ele escreve um e-mail. Pronto. E eu então poupei aquele tempo que ia gastar pelo e-mail. Quanto é que este tempo vale? Vale X. Então eu estou disposto a pagar X por isto. Uma das coisas importantes aqui é a centralização, não só das ferramentas, como daquilo que é a informação. Porque, eu vou dar exemplo, eu conheço alguns personal trainers que neste momento, Miguel, se tu fosses lá e se ele te passasse um plano de treino, neste caso um plano de alimentar, uma dieta, ele teria que, por exemplo, na empresa onde eu estava antigamente, havia uma plataforma da própria empresa onde era marcada a consulta. Ferramenta 1, site da empresa. Era enviado para o e-mail um convite para a reunião. Quando eu queria ter a consulta, eu clicava no link e ia parar ao Teams para ter a reunião. E o plano era-me entregue uma ferramenta qualquer da Microsoft ou Word, ou seja, aquilo que for. Nós aqui vimos 4 ferramentas diferentes. O que nós temos é tudo centralizado. Nós damos matéria-prima, ou seja, as receitas e o algoritmo que gera os números necessários para os clientes atingirem os objetivos, tudo para ajudar a nutricionista, e para o cliente tem as coisas todas lá, com uma credencial consegue marcar as consultas, consegue assistir à própria consulta e consultar tudo o que é informações, e o mesmo para a nutricionista, ou seja, temos aqui uma centralização. Mas então a proposta de valor é eu só usar uma credencial? Neste caso sim. É esse o vosso negócio? O nosso negócio é a consulta de nutrição. Mas percebes o que eu estou a perguntar? Sim, percebo a pergunta. Perfeitamente. Eu preciso saber qual é que é a vossa produção de valor. O que é que vocês resolvem? Ou seja, resolvem a questão de eu só precisar de uma credencial? Ok, mas isso tem muito valor. Nós efetivamente, o que considerávamos que tinha mais valor enquanto equipa era de facto otimizarmos o processo de compra do plano alimentar pelo paciente.
Ou seja, tu, baseado nas receitas, vais produzir uma lista de compras. Ou, sim, cozinhadas, ou seja, congeladas, ou ingredientes. Ou ingredientes. E vocês produzem a lista e entregam. Achas que este é o valor fundamental da vossa tecnologia? Do nosso negócio, nós, como equipa, considerávamos que sim, era o nosso valor acrescentado como negócio para nos diferenciarmos das diferentes, porque existem muitas clínicas e muitas... Exato, porque a diferença pode ser, por exemplo, o facto de ser remoto também é diferenciador. Tem vários valores, mas nós acreditávamos que esse era o core, o valor. Esse era o que nos diferenciava mais das outras. É mas será que tem assim, será que tem muito será que tem muito valor? Por acaso, era uma das coisas que vínhamos discutir contigo, porque andamos à procura de ver se o mercado nos dá valor, de andamos a tentar perceber qual a melhor estratégia e qual a melhor forma de dar-nos a conhecer. Mas eu preferia muito mais, em vez de vos dar respostas, que vocês descobrissem as respostas. Fazer-nos pensar. Porque elas estão dentro de vocês. Claro que sim. Não é? Vocês só têm que aprender a pensar o negócio e não é? Portanto, a pergunta que eu faria era... porque foi o que vocês disseram. Sim. Tipo, e podem mudar a qualquer altura, podem descobrir, mas eu acho que é mais valor isto. Não há problema nenhum em mudar de opinião, porque a mudar de opinião é o processo de adaptação e é o processo que nos vai levar ao sucesso. É esta mudança de opinião permanente. Porque a opinião é uma conjectura sobre uma coisa que tu desconheces. Quando conheces, deixa de ser a opinião, passa a ser facto. Não é? Portanto, a tua opinião tem que ir mudando até se transformar num facto. Ok? Pronto. Então o que é que eu ia dizer? Eu ia dizer... nesta questão da produção de valor em relação a uma lista de compras, tem assim muito valor essa cena? Ou seja, porque assim, tu quanto é que vais cobrar ao cliente por causa dessa lista de compras? Devido à entrega da lista de compras, não é? Sim, ou seja, porque o valor que tu vais oferecer é, vamos imaginar, ter só uma credencial, ter só um sistema onde aqui usas a cena. Onde faz tudo, tanto... Ter uma lista de compras e potencialmente até... ter um supermercado sei lá, entregar as compras ou as pessoas têm que ir lá ao supermercado. Isso depois é uma cena tudo em potencial, não é? A questão é, tudo isto é produção de valor, é oferta. Agora eu tenho que saber qual é que é o lado do custo, não é? Ou seja, e qual é porque o lado do custo depois vai interferir diretamente com o preço, que é a coisa mais importante que há, não é? Portanto, o custo foi o vosso tempo, desenvolvimento de plataformas, e como vocês sabem, qualquer plataforma vai ter sempre um custo operacional de manutenção, não há hipótese, não é? Software é uma coisa a autodestruir todos os dias, portanto é preciso manutenção, e depois, além disso, depois há aqueles outros custos brutais que tu conheces, não é? Claro. O custo da publicidade, que nesta área vai ser uma cena, como todas as áreas, gasta-se muito dinheiro, não é? O custo de aquisição no início vai ser não é um problema, mas vai ser onde vai ser canalizado a maior parte do budget. Sim. Exatamente. Portanto, isto define o preço que vocês vão vender. Portanto, vocês iam contratar os nutricionistas ou iam trabalhar à consulta, vamos chamar? À consulta. Ok. Isto também tem uma complexidade, não é? Que é, vocês vão ter que estar permanentemente a tentar angariar nutricionistas. Sim. E isso tem um custo operacional também, não é? Estes nutricionistas têm que estar disponíveis. Alguém precisa de organizar que se mantenham e que eles cumprem as suas cenas. Claro. Porque uma coisa é falar, olha, queres trabalhar aqui para mim? Quero. Consulta é às 7 e o gajo não aparece. Mas não é normal. Tipo, nós estamos a falar com seres humanos. Tudo é muito mais fácil do que parece. E o objetivo do negócio é eliminar este componente de imprevisibilidade o máximo que puderes no negócio. Claro. E quanto menos pessoas tiveres no negócio, melhor. Porque o que produz essa imprevisibilidade é sempre as pessoas. Somos não é? nós. Somos nós. Portanto, seguindo o raciocínio, o nutricionista então vai dar uma consulta. Vocês já pensaram em qual é o preço que vão vender? Nós inicialmente estamos a cobrar por consulta 15 euros. Já cobraram? Já, pessoas? 3 consultas. São 3 vendas. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. Tudo começa pequeno. Não há nada grande que não tenha começado pequeno. verdade. Com 0 euros em publicidade e em nada, portanto. Exato. Ou seja,
foi procura. Mas procura. eu conseguia mais, eu pelo menos ligava à minha família. Quero toda a gente a fazer uma consulta. 3 pessoas para uma equipa de 7. Não Estamos fizemos a nossa parte. Estamos a descobrir muitos desgostos. Exato. Muito bom. Mas então, 15 euros. E como é que vocês dividem esses 15 euros depois? Nós, Ou seja, vocês têm 15 euros, o Estado, que é o nosso sócio principal, vai levar com 3 euros e pouco, não é? Não sei, nas consultas é menos, é 5%, não é? Nós Ou é zero? Nós iniciamos Eu não sei. com. Nós iniciamos com. Ou seja, nós não temos lucro, nós tudo. Eu sei, mas estou a dizer tu quando estás logo a conceptualizar o negócio, vocês não pensaram logo no o preço que vais vender? Sempre que estás a pensar no negócio, sempre que estás a produzir em valor, tens de pensar sempre. Mas que preço é que eu vou vender? Mas a quanto é que eu vou vender? Mas a quanto é que eu vou vender? Porque isso define fundamentalmente a possibilidade de sucesso. Claro. Se vocês disserem, vamos vender uma consulta a 100 euros, então o sucesso provavelmente é zero, não é? Por ali. Fica por ali. Se vais oferecer consultas, tens um bocadinho de possibilidade de sucesso. Mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo, pois, lá está, até dado. Eu sei, porque Até dado. Até dado é lixado. Desconfiam. Olha que eu já dei muitas coisas. Eu tive um negócio uma vez que eu oferecia roupa. E desconfiavam. Não, as pessoas não queriam. Acreditas que é possível ver oferecer e as pessoas não quererem? É incrível, mas há muita coisa que acontece assim. Uma loucura. Quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Também existe esse conceito, depois há esses processos psicológicos. Portanto, eu suponho que vocês, quando começaram a desenvolver, definitivamente não pensaram em preço, vocês estavam mais a pensar em aprender. Quando começaram a contactar o pessoal, vocês não começaram a pensar no preço nessa altura? Começamos. Sim. Começaram a pensar no preço, 15 euros. E vocês não dividiriam um preço para trás, não fizeram um budget para trás, como é que era? Ou como é que pensaram? Pensaram tipo, não, nós temos é que vender isto para private equity, alguém vai meter dinheiro e depois alguém há de resolver o problema. Também pode ser uma estratégia. E boa. Funcionou com muita gente. Mas ainda continua a funcionar. Pois é. Mas não. Nós pensámos em como é que gerávamos valor e encontrávamos clientes. Então fomos ver o valor de mercado, tentámos abordar algumas clínicas de nutrição e tentámos reduzir ao máximo sermos o nosso competitivos. custo para começarmos a aparecer. Exato. Devido Ou seja, ao tentaste low budget. oferecer menos, o mesmo por menos, tipo Exato. isso. Exatamente. Essas consultas que vocês viram eram remotas ou eram físicas? Físicas, algumas. Porque físicas é diferente, tem um impacto diferente. Tem a nível de algumas medições corporais que se faz. Não, nem é isso. Confiança? Tem a nível da percepção do consumidor. Pois, tal O consumidor diz: estás comigo aqui fisicamente, vale mais do que estás comigo remotamente. Exato. Não sei se vocês trabalham remotamente ou trabalham fisicamente? Eu nunca Híbrido. pus os pés no escritório. remotamente Não também. conheces o Eu sempre escritório? trabalhei remotamente. A minha vida profissional é tudo na informática. Na altura era sempre remotamente. Tu também? Eu já estive nas duas fases. 100% presencial, 100% O que é que gostas mais? híbrido. Híbrido? Híbrido. Escolheu o que te apetecer de manhã. Sim. sim. Tem lógica. Por acaso agora as empresas grandes já começam a cortar o remoto. E é uma boa forma também das empresas pequenas ou não tão competitivas ir angariar pessoas, porque oferecem uma mais-valia que se calhar as grandes já não querem oferecer, não é? Mas isto ainda vai haver muita discussão sobre isso. O que eu estava a dizer é, da mesma forma, um funcionário físico tem mais valor que um funcionário remoto. Percebem a questão? Há uma possibilidade na percepção de quem compra, que é a empresa neste caso, de que um funcionário físico tem mais possibilidade de interagir com a equipa, mais possibilidade de fazer um coletivo do que um remoto. Isto é uma ideia, minha ideia, não quer dizer que esteja certa. Mas acho que toda a gente concordaria que, mesmo sendo uma ideia, que tu atribuis mais valor a alguém que está fisicamente em quase todas as circunstâncias, não? E achas que quando as empresas maiores começarem a trazer outra vez os funcionários para o escritório, também vai haver um reajuste, visto que eles trazem mais valor, também tem um reajuste salarial? Sim, eu acho que o reajuste salarial sempre depende do que é que está acontecendo na economia, não é? Exato. Se tu fores contratado com um remoto, provavelmente, como se calhar vão-te dar mais valor e se calhar vão-te pagar mais. É provável, acho que vai haver de todas as situações. E não quer dizer que o remoto vai acabar, eu não acredito que vai acabar. Eu acho que vai haver de tudo em todos os lados. Cada empresa vai escolher qual é o sistema que prefere, não é? Mas, por exemplo, vamos imaginar, o que é que tem mais valor para ti? Estar num concerto a ver o artista à tua frente ou ouvir a música por Spotify? É verdade, eu gosto mais de ir ao concerto. Pois, ou seja, parece, mesmo que não gostes, eu não gosto,
Mas mesmo que não gostes, tu sabes que tem mais valor. A questão física tem a presença física, A proximidade. valoriza a experiência, seja de trabalho, seja de produção, seja de tudo, pelo menos para quem compra, não é? Claro que é mais confortável, se calhar, poderes escolher. Apetece-me ir para o escritório, não apetece ir para o escritório, não é? Isso é verdade, mas, por exemplo, ir a um nutricionista implica 1 hora de consulta mais, no mínimo, 30 minutos de deslocação. Sim, sem dúvida. O remote facilita a gestão de tempo, não é? Sim, vai haver pessoas que vão definitivamente pensar sobre isso, mas também vão pensar assim: eu até gosto mais de remote, mas presencial tem mais valor. Percebes? Uma coisa é dizer. Sim. São coisas diferentes. Uma coisa é dizer o que é que eu acho que. Porque sim, as pessoas têm que ter um escritório que te sente para me receber. Claro. As pessoas eu percebo porque é que tem que custar mais. Estão a perceber? Sim. Apesar de eu dizer, não, eu quero remoto, que eu não quero perder tempo, não é? Sim. Por exemplo, o nosso CEO só tem reuniões pela internet. Está aqui uma pessoa ao lado, não fala com as pessoas. Não. Depois perde-se muito tempo. Falamos pela net. Porque ele quer maximizar o tempo. O tempo, sim. Não é? Mas o que eu estou a falar é do ponto de vista do consumidor. Não é? Do ponto de vista de quem está a consumir. E ele diz, eu vou preferir, sem dúvida, remoto, mas tu tens que me fazer mais barato. Apesar de eu preferir. Estás a perceber? Por exemplo, isso acontece em muitas coisas diferentes, não é? Serviços que nós temos, deixa eu ver se me consigo imaginar. É normal, apesar de não ser isto que acontecer, mas é normal pensar que é mais caro comer no restaurante que mandar vir do Uber. Apesar de não acontecer isto, Não acontece, exato. porque o custo operacional de transporte é muito alto também. É muito alto. Mas não nos dá essa noção de que, não, a comida devia ser mais barata lá, não é? Ou seja, o Uber não é um bom exemplo. Uma pizzaria que entrega e uma pizzaria que podes comer lá também. Eu acho que isto não é um bom exemplo, porque o custo de transporte está sempre. Se tu fores um gajo que percebe de logística, vais perceber que. O transporte influencia logo o preço. Mas pronto, há outros exemplos que se calhar são. Eu tenho um exemplo fixe. Há restaurantes onde eu vou, onde quando vou buscar lá a comida custa o mesmo preço que quando como lá. E sinto-me sempre roubado. Buscar takeaway, por exemplo. Takeaway. Sinto-me sempre roubado. Não usufruis da experiência do atendimento, não é? Sentaste, não Estás a estás a ser lugar vendido. e pagas o mesmo. Exatamente, há aquele custo operacional de eu ter que ter cadeiras, mesas, limpeza, panos, não sei o quê, funcionários a servir, e eu não faço isso tudo. Chego lá e dá-me só comida que eu vou para casa e resolvo tudo e vou limpar os pratos, não é? Exato. E o preço é igual. Não é? Ainda pagas às vezes os recipientes nos restaurantes bons. Não vai. Pronto, porque acho que representa uma parte pequena do consumo, porque não são restaurantes feitos para takeaway e pronto. E para dizer o quê? Para dizer que no raciocínio que estavas a fazer é muito interessante, mas que mesmo eu preferindo, posso exigir um preço mais baixo. Percebes o conceito? Sim, Em questão de percepção. Porque muitas vezes eu posso dizer assim, eu quero um nutricionista, posso ir um nutricionista físico ou posso ir um remoto. Eu prefiro um remoto. Vamos imaginar um raciocínio da pessoa, eu prefiro um remoto que é melhor para mim. Mas estes gajos vendem ao mesmo preço que o físico, já nem vou comprar. Quebrou ali o consumidor, porque não conseguiste transportá-lo. Sim, porque acrescentas valor não é só reduzir o preço, não é? Objetivamente não, acrescentar valor o preço é o pagamento do valor que tu acrescentas, não é? E claro que as pessoas são sensíveis ao preço, muito sensíveis. Cada vez mais. Claro. Não, sempre foram, acho que nunca deixaram de ser. É mesmo uma coisa. Mas acho que é uma coisa cultural do nosso país. Não, é global. Europeu, global. Price is king. O preço quer dizer muita coisa. Por exemplo, eu uso o preço para comprar as melhores coisas. Não é? Ok, sim. Imagina, chegas ao supermercado. Se está um produto no supermercado que é o mais caro que existe na categoria, então a probabilidade daquele produto ser o melhor da categoria é grande. Vais associar logo. Este é o melhor. Eu nem estou a associar. É um pensamento racional, porque eu penso assim, para ocupar aquele espaço no supermercado e para o supermercado aceitar, uma de duas, ou a margem que dão é muito grande, mas tem que ser... Ou vende muito, ou dá o lucro suficiente para estar ali, mas de qualquer das razões até vamos simplificar, que é o produto, tens a manteiga de amendoim do Continente, custa, sei lá, 4 euros ou o que for, e tens a manteiga de amendoim da Prozis, que é mais cara. Porquê que raio está a manteiga de amendoim da Prozis ali? Porquê que as pessoas compram? Qual é a razão? Percebes? A razão, o cliente não é estúpido. Não é? E ele, se puder comprar por 4, porque é que vai comprar por 7 ou por 6 ou o que for? Porquê? Se o produto tiver valor acrescentado, não é? Se compensar. Compensar. As pessoas nem sempre são racionais, mas na maior parte, em termos de normalização, acabam por ser.
Então o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, imagina, o vosso supermercado, eu quero os melhores produtos. Se eu escolher o preço mais barato ou se eu escolher o preço mais caro, qual é o que dá mais chance? Não é certeza, mais chance do produto ser melhor. O mais caro? É o que dá mais chance. Porque repara, porque se for mais caro e não tiver qualidade, não vende nada, e o supermercado necessariamente tem que o tirar de lá, porque o custo do supermercado é espaço, é prateleira, não é? Portanto, não garante, mas dá-te a possibilidade de maximizar a tua... Ou seja, o preço não funciona só para dizer o que se é uma coisa eficiente em termos de preço, se é uma coisa fraca, se é uma coisa boa. O preço está muito insight sobre muita coisa. Exemplo, não é? Imagina um Porsche, não é? Se o Porsche estiver mais barato que um Renault, o que é que se pensa logo? Qualidade inferior. Claro. Exatamente. No princípio, tu não pensavas isso, pensavas assim, isto é um deal. Eu pensava que era um bom negócio pelo Porsche, exatamente. Existe a brand equity, que é todos os anos que eles gastaram a construir aquela marca e a confiança que deram àquela marca, no momento que eles baixam o preço, tu dizes isto aqui é recusável. E é. Certo? Só como é natural, eles para depois baixar para a bandeira mais barato com o Renault, significa que eles têm que necessariamente reduzir custos e ter menos qualidade. E então eles vão destruindo lentamente a sua marca. E tu passado uns anos dizes, não, o Porsche é um carro que vale tanto como o Renault, não vale mais. E então perdes essa cena. A marca é um cofre que tu vais metendo conceito lá. Por exemplo, se eu fizesse a vossa parceria, se eu fizesse o vosso projeto com a marca Prozis, não é? Eu tinha muita mais possibilidade de angariar clientes, como é natural, porque as pessoas já conhecem a marca e conhecem, esta marca serve-me produtos e tal, não sei o que mais. Vocês têm que construir tudo do zero. É muito, muito mais complicado, não é? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que o preço é muito importante para definir. Quando vocês dizem vamos competir pelo preço, pela eficiência, é um bom caminho, porque é um caminho que maximiza a tua possibilidade de conversão, não é? Porque vender mais caro do que ao concorrente vai diminuir muito a tua capacidade de conversão. Porque há um grupo de clientes que, por sinal é grande, que tenta sempre comprar o mais barato e vão estar dispostos a experimentar o vosso serviço só por ser mais barato, não é? Se o diferencial compensar, se for suficientemente... Percebem? Sim, se a diferença mostrar que não, isto é tão, até vou experimentar, não é? É um bocado assim. Portanto, mas isto tem um impacto, que é o facto de terem que vender mais barato significa que também não conseguem, estão com uma fragilidade que não conseguem produzir valor suficiente para os custos que... Temos menos margem de manobra. Menos margem de manobra. Por isso é que vocês veem estas startups todas permanentemente a perder dinheiro. Porque eles estão a tentar arranjar market share na esperança que no futuro resolvam a questão da rentabilidade. E pronto, isso vamos ver se resolvem. Algumas vão resolver, outras não vão resolver. É o normal. Algumas vão continuar e crescer e tornar-se empresas gigantes, outras vão desaparecer. É o normal do mercado. Portanto... Por 15 euros, vocês fazem esta oferta e fazem este serviço. Chega lá nutricionista. Como é que vocês arranjaram uma nutricionista para fazer 3 consultas? Nós falámos com uma nutricionista que já conhecíamos, era uma amiga, e perguntámos se nas horas vagas que tivesse... fazer umas consultasitas. Sim. Top. No nosso software marca a disponibilidade e aparece as horas vagas para os clientes. Espetacular. E então, ela faz a consulta. Como é que as pessoas confiaram na consulta? Como é que elas sabem que realmente o nutricionista é que não é um indiano ou uma coisa qualquer no Bangladesh? Isso fez-me lembrar das suas histórias sobre a Índia, que por acaso foram interessantes, mas pronto, não é agora o tema. Mas eu tenho já gravei o podcast sobre a Índia. Ainda não vi. Não publicámos, ficou incrível. Ficou muito As fixe. imagens são chocantes, algumas são surpreendentes. São chocantes. A Índia vale a pena, se vocês tiverem coragem. Coragem, acho que sim. Agora à procura do tempo. Exato, porque tens o segundo turno. Então continua lá. Perdi-me um bocadinho, Miguel. Estávamos a falar de como é que vocês conseguiram, nos 3 clientes que arranjaram, ele ter confiança suficiente, não é? Para pensar que era mesmo um nutricionista estava do lado de lá. Eu acho que a confiança não foi na plataforma, foi de facto em nós. Claro, porque nós é que foi procura ativa de clientes. Foi procura ativa. Não, nós garantimos que é uma nutricionista. Mas é uma boa pergunta. Mas não foi a plataforma, que transmitiu essa confiança. Foi de facto nós. Vocês vão continuar a fazer marketing dessa forma? Não. Não. E então como é que vão resolver? Não é escalável. Mas essa é uma das nossas questões mais aqui na hora do dia. Como é que nos damos a conhecer de facto e como é que
tornamos Excelente aqui a NutriWay algo que transmita confiança, que possa a pessoa veja uma E temos que mostrar a autenticidade, né? Nós somos autênticos e não é alguém por trás de um computador. Não sei, o que é que achas, Diego? Como é que eles vão fazer? É assim, isso tem sido o meu desafio, não é? No segundo turno. É o teu No desafio. segundo turno. É porque isto programar programas, não é? Exato. Até mesmo nas primeiras reuniões, quando falámos do preço, foi interessante perceber qual foi o raciocínio de chegar ao preço. Como não é que foi? Perceber mais ou menos qual é a média cobrada por uma nutricionista a hora no mercado Isso. e definir uma margem de lucro que permita pagar custos de servidores qual é e tudo a mais. margem de lucro que vocês definiram, por curiosidade? Ok. Eu vou passar aqui ao Tomás, que ele conhece melhor os números. Porque agora não temos zero, mas nós tentámos definir uma margem de lucro entre 75% a 100%, consoante a consulta, custo de nutricionista, mas não temos custo de... Não, ou seja, nós não temos contabilizados, que são muito importantes, os custos do nosso tempo. O que é muito importante, não é? Porque nós, nesse caso, estamos a ter uma iniciativa a trabalhar à borla. E não faz sentido. Não faz sentido. Não. Exatamente. Mas exatamente. Não, mas até Faz sentido para aprender. há uma certa noção a esse nível. Tanto que o projeto começou Sim, mas há muitos aprendizagem. outros custos. Há, por exemplo, contabilidade, há advogados, há escritório, ou pelo menos computadores, ou a internet das pessoas. Equipamento. Ou os ordenados, equipamentos, as coisas, não sei. Há 1 milhão de custos diferentes que representam uma parte significativa do negócio também, e nem vou falar dos ordenados. Já há também o objetivo de rentabilidade, ou seja, quando tu investes o teu tempo e a tua energia fazes uma empresa, o objetivo também é rentabilizar esse tempo ao longo dos anos, através o return of capital, não é? Ou seja, poder ter... Imagina, o objetivo, a diferença entre vender tempo e ser um dono, um sócio de uma empresa, não é? E ter equity, não é? Qual é? Tu investiste o tempo e estás a investir em cima do tempo que já investiste. Ou seja, imagina, eu gastei 100 horas. Agora vou pegar a fazer esta coisa, esta plataforma, e agora vou investir mais 100 horas ou dinheiro nesta plataforma para maximizar estas 100 horas. Por exemplo, como a Prozis, eu comecei, imagina, sozinho. Primeiro era o meu tempo. Depois do meu tempo, comecei a ganhar dinheiro. Peguei no dinheiro e comprei o tempo de outra pessoa. E comecei tudo a meter no bolo. E como se podes fazer se fizeres um sistema, vamos chamar assim, não é? Porque uma coisa é, comprei ferro e vendi ferro. E ninguém sabe quem é que vendeu, só foi um trading. Vamos imaginar numa plataforma de trading de criptos. Eu comprei cripto A e vendi cripto B. Isso não é investir tempo. Isso é fazer trading, isso é fazer especulação. Investir tempo eu comprei uma empresa como a Coca-Cola que dá um determinado dividendo, não é? Eu peguei no meu tempo, que é o meu dinheiro, ou se não é teu, era do tempo do teu pai. Percebes? Se não é teu, era do teu pai. De alguém há de ser. Não é? Alguém há de ser. Alguém teve de dar no duro. Alguém teve que dar no duro. Porque o dinheiro representa todo este tempo acumulado da civilização, da humanidade, é o que representa. E a inflação não vou falar em inflação. Vamos continuar. Então, o que é que eles fazem? Imagina, compro a Coca-Cola e a Coca-Cola é um pedaço de uma empresa que tem uma determinada estrutura e eu disse, eu quero esse tempo todo que tens aí, que investiste aí, e eu dou-te o meu e tu dás-me esse. É uma troca. A partir dali eu usufruo de todo aquele sistema. Se ele ganhar dinheiro eu recebo, se ela valorizar, se alguém der mais dinheiro por ela eu posso vender as ações. Portanto, vocês como donos são isto mesmo. Vocês colocaram o tempo ali, de graça, não é? Gastaram e puseram ali para ver se no futuro vocês conseguem receber algum retorno de trás. Não é? Mas isso tudo bem, não há problema nenhum. Mas também tens o upkeep, porque enquanto não arranjares um administrador bem pago que cuide do vosso negócio, quem tem que cuidar dele são vocês, não é? E esse tempo existe, não é? Sempre. Por exemplo, há pessoal que diz, vou comprar ações. E compram ações e gastam 8 horas por dia a comprar e vender ações. Então o valor que eles estão a investir já é o seu próprio tempo, não é? Ou seja, também. Não é? Portanto, eles podiam ter... Há uma diferença entre capital de troca de tempo e o teu tempo que vais gastar e que podes vender a qualquer momento. Por exemplo, eu estou aqui, não é? Não estou a vender tempo, estou a oferecer tempo, não é? Também podes fazer isso. E vocês estão aqui numa perspectiva de
usar o vosso tempo para aprender, investem o tempo para aprender. Claro. É sempre uma troca de tempo, não é? Aqui o objetivo é tentar ganhar tempo, não é? É numa startup, depois tens que. É isso mesmo. Não, mas Tens que na ganhar lógica tempo. de consultoria que estás a dar, é nós tentarmos ganhar tempo com a tua Claro. expertise. Não tivemos que passar pelo mesmo É que esse o tu. objetivo. E eu sei que vocês querem as respostas. Sabemos Eu já sei as respostas. Sabemos que não as darás de forma Não, clara, mas vou dar. Eu posso vos ajudar muito, sem dúvida. Vamos ser mais concretos, Sim, certo? sim. Ou seja, eu já experimentei vender consultas na Prozis, ok? E nós até oferecíamos as consultas de forma simples. Não sei se ainda existe isso. Se não existe, deve estar a desistir. Porque passas por um aparecer e vou ficar com o mercado todo. Estou a brincar. Não. O que acontece? Nós dizíamos assim, compra X euros de produtos da Prozis e nós damos-te 4 consultas, ou 3 ou 4 consultas, não é? E mesmo assim é difícil. Mesmo assim é difícil. E questionam-me porquê é que será difícil. Eu posso Podes. tentar responder a isso. Podes. Eu acho que... Porquê é que as pessoas falham numa dieta? Porque requer um compromisso muito grande, Requer. lá está, do teu tempo, não é? De planear as refeições, e um esforço psicológico de ceder a todas as tentações dos teus amigos, familiares, porque não é fácil. Não é. Não é fácil. Eu próprio já tive várias vezes em regimes alimentares para tentar ganhar massa muscular, Exato. ou tentar ficar mais seco, ou whatever. Toda a gente sabe que é difícil. E é difícil, é de facto que é difícil. Mas quando consegues é uma vitória muito grande e tu sentes que se conseguires aquilo consegues qualquer outra coisa. Sim. Porque o mais E por difícil é acaso teres consistência. É uma boa observação. Se tu quem vencer a comida, vence qualquer coisa. Eu acho Para que mais sim. ou para menos. É incrível. A comida é realmente isso. E o que é que queres dizer com isso? A questão é, porque é que falha, não é? Porque é difícil. O que é que não conseguimos vender? Porque o trade-off do sacrifício que tu fazes versus o tempo, lá está, que vais despender para obteres o resultado, se calhar as pessoas pensam assim, se calhar só vou viver até aos 60, 70 anos, para que é que vou estar Exato. 2 anos a comer de forma regrada durante todos os dias? Mas tu estás ao longo desse tempo? a destruir o teu negócio? Não. Eu ia já lá perguntar. vou. E existe várias etapas nisto, não é? Tu prescreves um plano dietético ou nutricional. Qual é o primeiro passo? É o teu compromisso de sair com a lista das compras e ir ao supermercado. Exato. Nós já resolvemos esse ponto, não é? Porque tu quando saís da cadeira de nutricionista já vais com isso Com a tudo lista. resolvido. Isso. Portanto, já existe ali quase com um sentido de cobrança que fica resolvido logo à partida. Isso. E depois vocês vão ter outras consultas a seguir, não é? E o objetivo é esse, não é? E os resultados... Para as pessoas terem vergonha de ir à nutricionista a dizer o que fizeram. Porque é isso que resulta, tu sentires Não, na realidade, eu na concordo. dívida com quem está a prestar esse Sem serviço. dúvida, eu concordo contigo, acho que tens toda a razão. Eu acho que o serviço dos nutricionistas é muito interessante e resolve realmente esse problema, aquele como é que se diz? Commitment, não é? Compromisso. Compromisso de Deixa de ser vender um sacrifício, não é? Exatamente, também tem essa dificuldade. Repara o que é que a Prozis vende na sua essência. Depende do que é. A Prozis vende Conveniência. E facilidade. facilidade. Ou seja, o que a Prozis vende é, na realidade, todas as empresas que vendem vaidade. Sim. Quase todas as empresas vendem vaidade, que é, nós já resolvemos o problema da comida, nós já resolvemos o problema, entre aspas, da habitação, no sentido, entre aspas, claro. Depois sobra a vaidade, não é? E a vaidade é quase tudo. E a Prozis vende realmente isso, tipo, toma este suplemento que vai-te maximizar a possibilidade de sucesso. É muito mais fácil tomar um suplemento do que querer ir para o ginásio a controlar o que comes. Claro. E muitos dos produtos da Prozis é come este produto que vai ter menos hidratos de carbono e menos gorduras para poderes não ser uma coisa tão má, não é? É um produto mais fácil, parece-me mais fácil de vender do que vender uma consulta nutricionista. Parece-me mais fácil. Apesar de eu atribuir um valor grande à consulta de nutricionista, muito grande. Sim. Mas não importa o que nós achamos. Exatamente. Só importa se o cliente vai pagar ou não. É que são coisas diferentes. Não é? E eu, por exemplo, muitos produtos na Prozis eu não gosto. Não são para mim. Sei lá, eu não sou vegetariano, não gosto de produtos vegetarianos. Não, mas as pessoas gostam e que têm valor e elas acham que aquela é a forma de comer. Quem sou eu para dizer qual é a forma de comer? Eu sei qual é a minha forma de comer e cada um escolhe a sua. Exato. Né? Até porque não existe uma dieta certa, não é? É um tipo de alimentação certo.
Exato, porque também Existe aquilo que resulta há contigo. muitas particularidades. Por exemplo, eu sou alérgico, não é alérgico, intolerante a food maps, que se calhar tu não és. Então há certos alimentos que te vão fazer. A sopa a mim mata-me, se calhar a ti não. Não é? A sopa quer-me matar. Um bocado contraditório quando és educado a comer a sopa todas as refeições. É de facto engraçado. E a minha mãe dizia a mesma coisa. Eu estudei nutrição muito tempo. E a minha mãe dizia: estes legumes fazem mal. Impossível. Os legumes não fazem mal. Eu nunca li essa cena. Impossível. Vim descobrir mais tarde que me faziam mal a mim também. Não é? Porque ela provavelmente tem, ela acho que nunca fez o exame, mas provavelmente tem o mesmo que eu. Ou seja, isto para dizer que tens razão nesse sentido. Mas a questão do negócio, da complexidade é, o que eu quero dizer é, tens o produto para vender. E logo sinto eu entraria sempre desconfiado no produto. Percebes? Como entrei quando houve a sugestão de vamos vender consultas, eu nem sei se foi eu que dei essa sugestão, se calhar até foi, se calhar não foi, não importa. Porque ideias qualquer um tem. Difícil é executá-las. O valor está em quem executou a ideia, não em quem teve. Mas não achas que todos os negócios começam assim? Se pensares no Uber, as pessoas estavam habituadas a ligar para a central e chamar o táxi, não é? Um bocado estranho do nada conseguiste fazer isso. Deve ter havido alguma resistência em termos de adoção à tecnologia. No início. Porque depois, quando os smartphones começaram a evoluir, isto tornou-se mais. A primeira vez que eu natural. andei do Uber foi em 2013 ou 2014 em Chicago. Okay. E eu achei incrível. Incrível. Eu também, por acaso. Curiosamente, a primeira vez que andei de Uber foi em Chicago. Eu também. Incrível. Mas, por exemplo, Foi em Chicago. A primeira vez que andei de Uber foi em Chicago. Que coincidência. Mas, por exemplo, os teus pais, como é que reagiram? Ou só já alguma vez já utilizaram o Uber? Se calhar, não sei. Por acaso não sei. Mas não sei, mas é uma boa pergunta. Podem não utilizar o Uber, sem dúvida. Mas, por exemplo, o Uber aqui também não seria um bom exemplo. O Uber ainda tem que provar que consegue ganhar dinheiro, não é? Certo. Também existe essa questão. Mas o Uber, e aí o modelo de negócio vocês podem dizer. Por isso é que eu perguntei como é que vocês querem fazer isto. Vocês querem ganhar dinheiro, querem private equity? Porque assim, todas essas empresas de coisas que nós usamos, Zoom, Uber, sei lá, toneladas, não é? De empresas que vocês conhecem, essas plataformas todas, tudo isso, ninguém está a ganhar dinheiro. Ou seja, as empresas estão-vos a pagar para utilizar o serviço, de certa forma. Repara, eu chego ao Uber e gasto 20 euros, como gastei hoje para vir aqui, 20 euros e 50 cêntimos e notei que já estava mais caro. O que é que se passa? Normalmente era 19,5, não é? 20 euros e 50 cêntimos para vir aqui. E eles perdem 20%. Portanto, 4 euros foram eles que pagaram. Certo? Tipo, qualquer pessoa tem que perguntar logo a seguir quando é que tu vais resolver este problema? Porque tens, não é? E já passaram 10 anos, ainda não foi resolvido. Ainda está ali. E é uma empresa muito grande e conhecida e mexe com bilhões, não é milhões, é bilhões. E há muitas a mexer com bilhões neste modelo. Estar implantado como a Uber é muito mais fácil do que tentar tornar-se num Uber. Certo. Não é? Porque o Uber já gastou o dinheiro e já garantiu que já existe naquele modelo. Agora, tu dizes, vou fazer uma cena tipo Uber. Hoje, se eles gastaram 50 ou 40 bi, não sei quanto é que eles gastaram, agora vai ser muito mais caro, claro. Não é? Ainda vai ser pior. O problema da publicidade é o problema fundamental nesta questão. Porque tu, para saber se o teu projeto tem viabilidade ou não, não é? Apesar de vocês podiam ter feito um bocadinho mais de contas, mas vocês ainda estão numa fase diferente, não há problema nenhum, o que é importante é fazer, não é? E vocês, se calhar, nem têm conhecimento para as fazer. Sabes o que eu quero dizer? Aquela questão de estarmos a começar esta aventura das startups, nada nos preparou para isto, na verdade. Logicamente, eu se estivesse na vossa situação eu não sabia nada. Que é, vamos dizer, se tu me disseres amiga, Miguel, faz um negócio, eu digo logo, eu começava a montar o vosso negócio. Vamos fazer o exercício. Negócio, nutricionista, quero vender, os outros vendem a 15 euros. 15 euros, vamos pagar quanto ao nutricionista? Uma consulta, quanto tempo vai ser? 30 minutos? 30 minutos. 30 minutos. Vocês pagam quanto? 5 euros? 10 euros? 10 euros? 10 euros. Quer dizer, 10 euros, senão um nutricionista manda-vos passear, não é? Na por cima tenho os cibos verdes e o caralho, eu sei que mais. Mesmo 10 euros é um amigo. Não é? Vamos lá, 10 euros, consulta. Desses 10 euros vocês vendem a 15, têm 15. Eu não sei qual é o IVA. Vamos partir do princípio que o IVA é 5%, portanto 50 cêntimos. Portanto, 14,5 tem 4,5. Destes 4,5, a questão que faço logo a seguir é: eu vou vender, porque há custos que não dá para diminuir. A menos que desenvolvas
um chat GTP de nutricionista, mas eu presumo que não seja esse o objetivo, porque nem é legal, para começar, não é? Portanto, vamos eliminar isso. Eu tenho necessariamente de ter um nutricionista a 10 euros, portanto, esse é o meu floor do custo que eu consigo ter. A partir daí vou adicionar tudo em cima. Ou seja, eu consigo logo ver que o vosso negócio não vai ser muito difícil de ser viável, porque é preciso gente para cuidar dos nutricionistas. Quantos? Mas imaginar que eu consigo ser eficiente, desenvolver uma plataforma que vai custar mais programação e vai custar mais manutenção, e vou então precisar de uma pessoa para cuidar de 100 nutricionistas. Ok? Só para cuidar deles, só para os organizar e dizer não sei o que mais, ver o que é que ele está a fazer, o que não está a fazer. Então, tenho que dividir esta pessoa por o número de consultas que os 100 nutricionistas vão dar e pumba, meto no custo. Depois pego no custo, por exemplo, eu tenho que angariar novos nutricionistas. Já vou precisar de uma pessoa, angariar quantos nutricionistas? Vamos pensar em 50 nutricionistas por ano, por mês que consiga. Não, se calhar menos, 20. Divido o custo desta pessoa pelos os 20 que saem e os 20 que entrem. Ou seja, eu tenho que ir pondo peças. Eu vou precisar de um escritório ou não? Percebes? Eu vou precisar de. São peças, são sempre custo de servidores, custo das cenas. E o custo de design? Eu vou precisar de designs. Se não precisares de design, não vais ter que contratar fora, não é? É tudo a mesma coisa. Eu vou ficar sempre com o mesmo portal, nunca vou mudar a minha imagem, não vou fazer newsletters. E agora vamos para a publicidade, mais complicado, que é aí que nestas cenas onde se gasta a maior parte do dinheiro. Ainda para mais quando não tens. Começas do zero, não é? Não tens nome, não tens dinheiro. Nome, dinheiro, nada. A única forma do vosso sucesso, ter possibilidade de sucesso sem dinheiro, era vocês fazerem uma coisa que ninguém consegue fazer. Impossível de fazer por alguém e que tivesse um valor que toda a gente atribui. Não é? Sim, tem lógica, não é? Claro. Tinhas que descobrir uma cena que alguém na vossa equipa descobriu, sei lá, um chat GTP, por exemplo, que melhor ainda, que faz coisas de nutrição. E hoje em dia é um bocadinho difícil, porque o próprio chat GPT teve muitos anos e muito investimento até aparecer, não é? Pois, hoje nós sabemos que fazer uma coisa que é diferente... Já é muito diferente fazer uma coisa que é diferente... Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, o que eu digo é... fazer empresas grandes há 100 anos atrás é um bocado quem tivesse o olho era rei, no sentido... Claro que havia outras problemáticas. A população não tinha formação, havia outros problemas para resolver. Até era uma questão muitas vezes mais de capital do que... Mas havia muitas maçãs gordas para amarrar. Nós resolvemos o problema do petróleo, até resolver o problema da comida. Ou seja, basicamente é assim, as pessoas têm que comer. A demanda existe, ponto final. Ou seja, tu só tens que resolver o problema da comida. Aqui é diferente, tu estás a fornecer alguma coisa que a pessoa pode querer ou não. É um problema diferente de resolver. Será que as pessoas querem? Ou seja, a única forma de saberes é instalares, é implantares. Como é que implantas? A estratégia de preço de penetração, não é? Para ver se tem alguma viabilidade ou não. Exato. Mas eu tenho uma pergunta para ti. E é inteligente. Não guardes a pergunta, porque eu só queria pegar nesta. Não esqueças da pergunta. Grava a mesma pergunta. Vamos já a ela. Que é, vocês escolheram o preço, mas o preço também tem um prejuízo. Que é, pode-me dar a percepção que isto não tem qualidade. Exato. Então, eu se calhar faria a consultação 30 euros, mas eu dou 50% de desconto a ti especial. Sabes o que eu quero dizer? Na verdade é o que estamos a fazer. É mesmo essa. Assim já não corres o risco. Claro que podes sempre correr o risco da pessoa dizer assim: porque é que me estão a dar 50% de desconto? Isto não presta para nada. Também pode acontecer isso. Mas podes defender um bocadinho nessa cena. Sim, pronto. Isto acaba que nós estamos numa conversa informal e acaba por ver peças soltas. Não, os 15 euros não vai ser ad eterno, não é? Exato. Acaba por ser um preço de promoção que é para nós conseguirmos captar. Pelo menos, se não nos conheces, experimenta. Mas depois o preço normal é 30 euros? Ou é mais caro? Ou é mais barato? Ou era 15 euros o preço de uma consulta? Nós estabelecemos como preço de consulta 30 euros, que foi a nossa investigação de mercado. Muito bem. E fizemos 50% de desconto para os novos clientes e para tentar dar-nos a conhecer e fazemos a penetração do Entrada no mercado. Entrada no mercado. Isso, faz sentido. Sem investimento, como é que nós vamos conseguir fazer escalar? Através da recomendação. Se o produto for realmente bom, alguém vai recomendar e essa pessoa vai experimentar e quase como um efeito... Isso. Faz sentido. Dominó. Não é bem dominó porque cai. Não creio, não é. Mas percebo, esse é um raciocínio correto, difícil de implantar, como é natural. E se for de boca a boca tem um problema, que é... O tempo. E o tempo é o que é o dinheiro. Não é? Mas o tempo é tudo, não é? O tempo é tudo. O dinheiro é de tempo, o tempo é tudo. O tempo é dinheiro, não é? Porque a minha pergunta, pronto, vai coincidir nisso. A publicidade, o que é que tu ganhas?
Tempo. Certo. Não é? Quando compras publicidade, estás a comprar O tempo da antena. Claro que sim. em todos os sentidos. O tempo da antena, a velocidade de implantação do teu projeto, não é? Em quanto tempo é que consegues recrutar mais pessoas? Exato. Hoje a Prozis chega a mais pessoas por ano, a mais novas pessoas por ano, do que toda a sua história. Exato. Porquê? Porque a quantidade de dinheiro que tem para investir em publicidade é muito maior. Portanto, pode ganhar muita mais velocidade, não é? Espetáculo. É difícil começar. Parabéns, Miguel, e a toda a equipa. Não precisa-se deixar de dizer. Muito obrigado. Ainda estamos a começar. Boa. Posso fazer a tua pergunta? Faz. Minha pergunta é, tu achas que... Porque eu tenho muito isto presente na minha cabeça. Não és tu que fazes o produto. Quem faz o produto é o mercado, não é? O que é que tu podes ter uma direção inicial, não é? Muito bem. Vais ter que adaptar ao que o mercado quer. Aquela história que tu disseste, adaptação, não Muito é? bem. E pode resultar em pequenos add-ons, mas também pode resultar numa verdadeira transformação. Pode. E a minha pergunta é, tu achas que há ideias de negócio que à partida já estão mortas? Bom, isso é uma pergunta filosófica. Ou seja, será que está tudo autoterminado ou não? Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo a tua pergunta. A ideia está morta consoante o observador, é uma questão subjetiva. Ou seja, a vossa ideia para mim está morta. Percebes? Mas para vocês não está. Sim. Porque o nível de conhecimento que eu tenho dá-me uma percepção de que não vale a pena o consumo de energia para tentar amarrar essa oportunidade. Percebes? Não quer dizer que eu esteja certa. Portanto, o conceito é sempre subjetivo, depende do sujeito, nunca é uma coisa objetiva. O objetivo é se experimentares e ver se consegues ou não. Aí é que se vai tornar objetivo. Não consegui. E acredita, vocês vão dizer, não conseguiram, vão arranjar um milhão de desculpas diferentes. Não consegui por causa disto, não consegui por causa disto. Há sempre uma questão para não conseguir. Eu sou o gajo que mata os projetos. Hoje chegou aqui, ontem mandou-me uma mensagem um colaborador, Miguel, era fixe tu fazeres um podcast com um funcionário da Prozis que explicasse como é que é esta cena da experimentação, percebes? Okay. Ele o que quer dizer, ele assim, eu candidato-me porque eu sou o gajo que mais fechou cenas aqui. E ele o que quer dizer? E é super interessante, que é, o que ele quer dizer é, uma coisa é falar teoricamente, outra coisa é desenvolveres um projeto durante um ano e meio com toda a força que tens e depois ter que fechá-lo. Percebes? É uma coisa que não é uma coisa que se faz de forma linear. A nossa tentação, e de toda a gente, é dizer assim, Miguel, chegava a minha Miguel, eu digo, esta merda não está a funcionar. Exato. Que merda é esta? E o pessoal diz assim, é por causa que falta isto. Mas, por exemplo, tu na faculdade... E tem valor sentimental. Imagina, eu quando era mais novo dizia assim, ok, eu vou-te dar isto. Eu, passado 3 meses, isto não está a funcionar. E ele, não, porque falta isto. Ou seja, falta sempre uma coisa. Falta sempre uma coisa. É um processo que nunca acaba. Mas portanto, em algum momento tens que decidir se vais continuar ou não. Mas tu na faculdade tu aprendes a fazer um plano de negócios. Em papel. Sim. Por mais contas que tu faças, rácios de quanto é que custa esta matéria-prima no mercado. Nas folhas de Excel ganha-se dinheiro para caramba. Os ROIs são sempre incríveis. É sempre a bombar. Já comprei o Porsche. Mas continua. A questão é, não é determinante para o sucesso do negócio, mas é importante tu fazer. Sim, é muito importante tu teres um plano, sem dúvida. E vocês, à medida que vão fazendo novas experiências e novos negócios, o vosso plano, ao início, vai ser muito mais maduro e com muita mais possibilidade de sucesso do que quando vocês começaram os dois. Vocês nem plano tinham. Era, vamos fazer uma cena. Ou seja, vamos aprender esta cena. Literalmente isso. Vamos fazer uma cena. E depois vamos aprender. À medida que vocês vão ficando mais maduros, não é? Vocês já vão pensar, a última vez que eu fiz esta cena, olha, apareceu-me este problema, este. Encaixas isto e dizes, não vale a pena começar este. Possam, porque vocês têm noção quantas vezes eu recebo mensagens de Miguel, tenho uma ideia. Miguel, a minha ideia é esta. E ontem estava a falar aqui com uma pessoa da Prozis e ela disse-me assim... Miguel, eu estava a ler um e-mail e ele estava a ler um e-mail. Miguel, isto não é um business plan, isto é um pool de ideias. Que é o que a maior parte das pessoas têm. Sim. É um pool de ideias. Um business plan é uma cena que tem que ter, sei lá, 300 páginas para ser um business plan. Verdade. A questão é, será que vale a pena fazer o business plan? Gastar o recurso nestas 300 páginas? Eu não faço. Eu faço, já fiz dezenas de projetos ou centenas e
dezenas seguramente a gastar mais 2 ou 3 milhões. Percebes? Não é dezenas de estão aqui 2 milhões, vamos fazer este projeto, estão aqui 2, vamos fazer projetos deste tipo. E o modo de operar é muito mais de tens um mapa, que tens de construir um mapa na tua mente. Depois há pessoas que escrevem, outras que não, eu não escrevo. O nosso CEO da Prozis escreve tudo, está tudo que vai fazer escreve tudo. Mas ele sabe que a qualquer momento tem que adaptar o plano. É como se tivesse um destino, não é? Onde quer chegar. Eu quero ter uma empresa lucrativa na área de produção, de fornecimento de serviços desta cena de nutricionistas. Tens o objetivo e tens um plano inicial e mal começas a dar os primeiros passos, adaptas o plano à realidade e não a realidade ao plano. Que é sempre uma tentação que nós temos. Não sei se vocês sentiram essa tentação. Vocês sentiram quando vocês dizem vamos vender, vamos mandar fazer a cena da comida. Isso é adaptar, de certa forma, a realidade ao plano. Porquê é que eu digo isto? E tu podes dizer, não, isso é adaptar o plano à realidade. Sim. Mas porquê é que eu digo isso? Porque tu estás a pôr mais complexidade em cima de uma coisa que ainda não conseguiste fazer. Ou seja, é um escape. Estás a perceber? É aquela cena de, mas falta isto. Que eu estava a explicar justamente agora, que acontece a toda a gente. Acho que é tipo o lado racional, tentar compreender o emocional. Nós somos criaturas emocionais e a nossa razão arranja estratégias para tentar reduzir o nosso sofrimento, vamos dizer assim. E nós investindo tempo na plataforma para aprendizagem, ficas ligado. Exatamente, fica-se ligado. E tentamos sempre pensar em formas de acrescentar valor e não de expandir a viabilidade do negócio. Pois. Aceitar a realidade. Exato. Porque o mais importante de todo este projeto é vocês sentirem se vale a pena continuar ou não. Vocês têm que sentir. Na questão da publicidade, eu não creio que seja possível vocês conseguirem gastar menos de 30 euros por cada cliente que vão angariar. Não creio, mas isso é uma opinião pessoal por experiência. Portanto, tens de fazer as contas, quantos clientes precisas, quanto dinheiro vais precisar. E se o que ofereces tem valor suficiente, pois é a estratégia, qual é o caminho que vou seguir? Vou convencer pessoas a investir aqui, porque tem que ser a única forma, porque fazer para o bootstrap tem que ser alguma coisa muito única, não é? E pronto, está em português, é nutricionistas portugueses, não é? Portugal é um país que não tem assim muito dinheiro. O mercado é muito mais pequeno, não é? Vocês vivem de uma forma e vivem num mundo que não é o mundo português, que deixa-me dizer, não sei se vocês têm essa noção. A nível de tech? A maior parte das pessoas ganha 1000 euros, não é? Ou seja, vocês provavelmente na tech ganham um bocadinho mais, não é? Ou seja, então vocês dizem, eu posso comprar uma consulta nutricionista. Sim. Faz bué de sentido para vocês. Mas agora imagina que ganhas 1000 e tal euros, e tens que pagar, e tu e a tua mulher ganham 2000 euros, e tens que pagar a casa, a comida dos filhos, os livros e não sei o que mais. Será que eu vou fazer uma consulta nutricionista? Tens que estar mesmo gordo para valer a pena. É outra realidade, sim. Ou seja, nós temos que pensar isso, o mercado onde estamos, de onde é que estamos, não sei o que mais. Ou seja, tanto é que também há concorrência do Serviço Nacional de Saúde, não é? Que acho que também dá consultas de nutricionismo agora, nutricionistas, acho que dá. Mas o sistema não tem capacidade de resposta. Como ainda todo. Aqui é outra regra da oferta e da procura, não é hipótese. Esta ilusão de saúde de graça é só para quem não consegue as regras, não compreende as regras da oferta e da procura. É possível dar uma determinada saúde de graça. Não é possível dar a melhor saúde de graça. Então o pessoal do Serviço Nacional de Saúde tem que admitir que não conseguem fornecer o serviço que, por exemplo, se for aos Estados Unidos, é objetivamente impossível. Percebes? Porque as ferramentas que se calhar vou utilizar nos Estados Unidos e o tipo de médicos com a formação que têm lá e não sei o que mais, são muito mais, ou seja, num preço que é inviável de ser produzido aqui neste país. E portanto, ou seja, mais uma vez é tentar fechar os olhos à realidade, por causa de é o nosso serviço de saúde, é o nosso Serviço Nacional de Saúde, é a nossa cena, isto é incrível, mas nunca vai conseguir, não é? Tem um custo alto, tem que se pagar, vais para os países nórdicos é muito melhor, porque também é muito mais caro, não é? Ou seja, depende da capacidade da sociedade em o pagar. Isto para dizer o que é? Que
tempo perdi. Era, quando Sabes, começa na a falar no história Serviço do Nacional business plan. Isto dá para ir para tantos lados depois de começar a falar Não, sobre uma pessoa depois perde, desculpem lá. Eu acho que começaste a dizer que tu não fazias business plan em si. Exato. O CEO O CEO também faz já tudo, escreve tudo. Escreve tudo, mas um business plan é muito básico, é muito simples. Porque tu tens que manter as ideias bué de simples no início. Porque o teu objetivo principal Gerar é... lucro. Não, é mais do que... É antes disso. Esse é o objetivo final. O objetivo principal é colher informação. O mais rápido possível. Porque qual é que é o teu limite? Tempo. Então, tu queres objetivamente concluir se vale a pena investir nisto ou não, se vale a pena mudar ou não, e esse que é um sistema que dá mais probabilidades de sucesso. Não sou eu que estou a inventar, isto eu não inventei. Queres perceber rapidamente se vale a pena continuares a investir o teu tempo nisto. É exatamente. Porque, para, vocês agora são novinhos, não é? E fizeram isto. Não, mas imagina, gastas 3 anos ou 4 isto, depois faz outro, não funciona. Porque a probabilidade de um projeto funcionar é mesmo baixa. E vocês também têm que entrar nessa realidade. Mesmo sendo baixa, eu acho que é absolutamente importante que vocês o façam, porque vocês ganham sempre. Ganham sempre. Principalmente de gente jovem. Vocês vão ficar, e estão a ficar, muito mais capazes, inteligentes, astutos, espertos em todos os sentidos. Já ganhámos. Se ficássemos agora por aqui, já tínhamos crescido imenso. Totalmente. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Mas a vida de empreendedor é isto. A vida de empreendedor é continuamente fazer isto. E então é preciso, como diz a grande filósofa Pipoca, aceita que dói menos. Percebes? Ou seja, se tu aceitares que a realidade é assim, não é? E que, por exemplo, uma estratégia para não entrar na questão emocional, pegas nos teus recursos e dizes assim, eu vou investir 300 horas neste projeto, ou vou investir 100 mil euros, ou o que for, e já vou investir dinheiro e depois vejo o que acontece. Depois, quando chegar ao fim deste valor, vou decidir se continuo ou se não continuo, se vale a pena ou não. Tu começas a meter a mão, então naquele dia tu perdeste aquele dinheiro. Aquele dia tu metes aquele dinheiro num sítio especial e dizes, já foi com os porcos, eu perdi isto. Já acabou. Eu gastei este dinheiro. O que acontece? Acontece que se tu fores caminhando e fores notando que, eu acho que isto não vai dar, tu olhas para a conta e dizes, estão ali 30 mil euros. Tu espera, vou mandar para aqui. E eu, cara, não faço mais. Tu ganhaste 30 mil euros. Ou seja, em vez de entrares com a expectativa que vai realmente funcionar, entra com a expectativa que já ganhaste dinheiro, que já perdeste o dinheiro, não é? E que quanto mais rápido parares, menos perdes. Okay. Isso resolve o nosso problema de ficarmos amarrados às coisas. Mas qual é o teu barómetro? Não é vendas, porque vender não é sinónimo de ganhar dinheiro, não é? Eu acho que o barómetro depende de cada um e depende do teu plano e a quantos anos é que queres ter resultados. Por exemplo, imagina, vou para os Estados Unidos e eu é assim, quantos recursos é que tenho? Eu vou pegar nesta quantidade de recursos, faço mais ou menos um plano e tenho uma visão de investir nos Estados Unidos 10 anos. Ou seja, eu posso me dar ao luxo de perder dinheiro durante 10 anos porque eu acredito suficientemente que vale a pena, percebes? É tudo uma questão de quando é que metes e tem sempre o componente de tempo. Agora, qual é o teu barómetro quando estás no princípio? Não é? Depende. Se a estratégia for private equity, é quando é que eu começo a conseguir angariar dinheiro. Se o teu objetivo é crescer, sem private equity, tu tens de ganhar dinheiro, necessariamente. Então, o teu barómetro é estou a ganhar dinheiro ou não. É simples, é quantas há merceeiro, não é? E mais do que isso, podes estar a ganhar dinheiro e não ter caixa. Exato. Então tens de conseguir criar um bocadinho de histórico para depois ir ao banco e ele te ajudar financeiramente a caminhar. Alavancar? É alavancar, no sentido... No negócio das empresas é muito diferente. A palavra, porque muita gente pensa que a palavra alavancar está ligada aos mercados financeiros de alavanca de 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, vais a falar. Então é assim... Só para esclarecer, a alavancagem no mercado financeiro é a pior coisa que se pode fazer. Ponto final. É a única forma de ficar broke, como diz o Warren Buffett. E quem precisa de alavancagem no mercado financeiro não sabe o suficiente para usar alavancagem. E quem podia usar alavancagem não precisa de usar alavancagem. Estão a perceber o esquema? Porque já tem dinheiro e já nem quer alavancar porque não quer arriscar mais. Nos negócios é muito diferente. O negócio está sempre alavancado. Em que sentido? Quando tu, por exemplo, estás a receber luz da EDP, tu só vais pagar passado 1 ou 2 meses. Isso já é alavancado.
Percebes? Quando tu compras uma mercadoria e tens os 30 dias para pagar ou 60, não é? Isso é capital que estás a utilizar que não é teu. Existe o capital próprio da empresa, que é a quantidade de dinheiro que metes lá, e nos capitais próprios estão a quantidade de dinheiro que tens, quantidade de dinheiro que já ganhaste, quantidade de dinheiro que outras pessoas meteram. Então dirias que era o tempo que tu ganhas para fazer uma gestão de recursos? Mas explica outra vez, desculpa. A questão que de maneira como explicaste, parece que quando te alavancas do ponto de vista financeiro numa empresa, Isso. é comprares tempo para conseguires ter esse tempo para gerir os recursos a mais tempo. Eu diria percebes? diferente, eu diria que quando te alavancas, tu estás a utilizar tempo de outras pessoas. Podes estar a dar o passo maior que a perna. Emprestaram-te tempo. Percebes? Sim. Por exemplo, então tu tens que saber sempre o quê? Sempre quanto tempo é que eu vou tomar emprestado, porque eu vou ter que pagar. Percebes? E pode ser, como eu disse, fornecedores, empréstimos do banco. Prestações, por exemplo, ou não? Prestação em que sentido? Por exemplo, uma televisão em 4 vezes. Sim, uma televisão em 4 vezes, se precisa, neste caso um computador para uma empresa, vamos simplificar. por exemplo. Sim, tu Pagamento faseado, mas aí foi o banco que te emprestou, ou pode ter sido até um retailer, mas é sempre uma entidade bancária que está por trás. Mas isso o que é que quer dizer? Que tu disseste, empresta-me este tempo e dá-me X tempo para pagar. Claro. Exato. Então o teu objetivo depois... E como é que geres então a dívida? Um dia tenho que fazer um podcast sobre dívida, que é, tu só podes pagar, porque quando te vão cobrar aquilo, tem sempre juro. Mesmo quando dizem, compra este computador sem juro. O computador, quando passar o tempo todo, vai valer muito menos que 10 vezes sem juros, mas perdeu valor o equipamento. Porque é um asset que perde valor. E depois lá nas contas deles, os juros alguém está a pagar, não se preocupem. Porque alguém paga sempre os juros. Esse conceito de sem juros não existe. Claro. Alguém o pagou. Mas como consumidor podes... Imagina, se eles fazem 12 vezes sem juro, significa que alguém vai-te vender alguém te consegue vender aquele computador mais barato. Nunca te esqueças. Se pagares a pronto, não é? Porque o custo de juro está lá na mesma. Mas emprestaram-te aquele computador para tu desempenhares a tua função. E tu dizes, eu daqui a 2 ou 3 anos vou pagando aos bocadinhos, vou-te pagar. Mas tu para pagares tens de ganhar. É a única forma de pagar. Então, tu precisas de dinheiro. E que formas é que uma empresa tem para ter dinheiro? Real. Ou é alguém que mete lá dinheiro, como sócios, ou é ganhar dinheiro. Só há estas duas hipóteses. O dinheiro que depois pedes ao banco para pagar o computador, isso é dinheiro que estás a emprestar para pagar dinheiro que emprestaste. Não é dinheiro que te consegue pagar a dívida, mas dá para, como o grande filósofo Sócrates português diz, a dívida é para ser gerida, não é para ser paga. Isso, por acaso, filosoficamente e até administrativamente, tem bué de lógica. Uma empresa não precisa não dever dinheiro nenhum para ser uma empresa, nem é eficiente, porque tu podes ter o teu capital num sítio que podia não estar todo no mesmo sítio com o mesmo risco. É fluxo, neste caso. Vamos imaginar, o capital tem um custo, não é? Neste momento, o custo de capital, o mínimo de custo de capital que existe neste momento é quanto é que, se comprares o produto, o ativo menos, se comprares o ativo menos arriscado do planeta Terra, quanto é que ele te paga? Qual é o ativo menos arriscado do planeta Terra? São títulos de dívida do governo americano. Isto é a base. Isto é a coisa menos arriscada que existe. E neste momento paga-te 5 e tal, não é? Significa que no caso de uma empresa tens sempre de ter uma rentabilidade muito superior a 5 por ano. Percebes? Se tu meteste lá 1 milhão de euros, tens de ganhar mais de 50 mil euros, porque senão, para que estás a arriscar? Claro. Mais valia comprar o produto menos arriscado do mundo, não é? Que é aquele. E depois há outros diferentes níveis. Depois há bónus corporativas, dívidas de outros países, e aquilo vai subindo, vai ficando cada vez mais caro. Desde que se estiver organizado. Então o que é que acontece? Acontece, tu numa empresa pedes, vamos imaginar a tua estrutura capital, não é? Diz assim, eu para trabalhar a minha empresa preciso de ter 100 mil euros, certo? Estes 100 mil euros são 10 mil euros que eu pus, são 10 mil euros de fornecedores que eu devo cenas que tenho que pagar nos próximos 90 dias, e depois vou-lhes pedir para esperar mais um bocadinho, porque não está a dar. São 20 mil euros que eu pedi de empréstimo bancário, são dinheiro que eu recebi adentado dos clientes. Estás a ver? Ou seja, tu só estás a trabalhar com 10%. Tu só tens 10 mil euros de 100.
É que são teus. Se tu, nestes 100 mil euros, ganhares 10 mil euros, quanto é que tu tiveste de retorno de investimento? Todo? 100%. 100%, exatamente. Reparas e tu, imagina, tu pagaste os juros, pagaste tudo, né, e meteste 100 e ganhaste 100. Meteste 10 e ganhaste 10. Ou seja, se os 100 mil euros fossem teus, certo? E tivesses ganho 10 mil euros, quanto é que foi o teu return of capital? O retorno de investimento foi 10%. Foi 10%. Ou seja, reparem como é muito mais interessante pedir a dívida. Porque imagina, eu chego ao banco e diz, dá-me dívida. Ele, quanto é que custa? 6%. 6% está para pagar, manda para cá. Percebes? E percebes o que eu quero dizer? Tu tens muito menos dinheiro instalado e consegues ter uma rentabilidade de return of capital que vale a pena. Porque se for para ganhar 10%, não vale a pena. Mais vale comprar treasuries americanas. Sem dúvida, nem vale a pena fazer negócio. Por isso é que nas empresas o conceito de alavancagem é uma estrutura, faz parte do negócio. Não, é quase impossível não estar alavancado. Há negócios que não têm, há negócios que até têm mais dinheiro, mas eu considero que não são negócios geridos financeiramente de forma sábia. São pessoas ultraconservadoras e têm a sua maneira de ser e não querem rentabilidade, e o problema é delas, não é? Cada um gere como quiser. Neste caso, claro que vocês não pensaram em nenhuma destas contas, como é natural, vocês ainda estão a aprender. Não é? Ainda estão a tentar resolver os problemas de como é que eu ganho dinheiro. Estamos a gatinhar. Mas começa-se a gatinhar. Ninguém começou a andar, não é? Isso é verdade. Eu, por acaso, acho que há putos que os meus filhos não gatinharam, mas rastejaram. Foram de rastejar, há bebés que não gatinham. Pronto, o que eu quero dizer é assim, a vossa problemática principal são essas todas, que é, vocês tinham um desafio impossível de ser resolvido, não é? Que é, como é que eu faço publicidade sem dinheiro? Ou vai de boca a boca e vai demorar 45 anos, ou vocês metem do vosso dinheiro que estão a ganhar na vossa vida pessoal e cada sócio começa a meter... Primeiro turno? Do primeiro turno. O dinheiro do primeiro turno metes no segundo, não é? Ou seja... ou vocês conseguem imaginar uma campanha de marketing que se torna viral e vocês não gastaram nada, o que foi um post no TikTok? Pode ser. Ou a gente conseguiu, não é? Ou a gastar muito pouco. Ou vocês investem naquelas cenas de crowdfunding, não é? Angariar. Mas isto também é preciso investir tempo e é preciso muito dinheiro. Por exemplo, mesmo do private equity, as coisas é assim, ligam, Miguel, arranjas-me alguém que quer investir aqui e... ficas com 10% se investir. Ou seja, ele precisa de dinheiro, mas está-me a dar dinheiro para arranjar dinheiro. Estás a perceber a cena? Sim. Tudo isto tem as suas... Está tudo ligado, tem não é? Tem o seu trade-off sempre. Tem o seu trade-off sempre. Portanto, eu diria que não quero desmotivar, como é natural, acho que vocês devem continuar. Nós estamos motivadíssimos de qualquer maneira, porque nós viemos no contexto de perceber como é que entramos no mundo dos negócios, não era necessariamente no mundo da consultoria nutricional. Eu acho que, por exemplo, se calhar vocês agora veem isto, se vale a pena ou se não vale a pena. Claro. Vocês chegaram a fazer uma empresa? Nós não abrimos porque, como não tínhamos ganhos suficientes para... Isso. Mas eu acho que a próxima vez façam uma empresa. Para nem que gastes um bocadinho mais de dinheiro, vocês à medida que vão ficando também mais velhos vão tendo mais capacidade de ganhar dinheiro, para começar a perceber como é que funciona a formalidade, como é que é um contabilista, que responsabilidades eu tenho e que percebes o que eu quero dizer? Isto é muito importante se querem fazer negócio. Ou seja, tem que se começar a compreender essas coisas, não é? Começar a ter um problemazinho ali e falar com um advogado, não é? E que pedir uma consulta a um advogado, não é? Tipo, há muita coisa para aprender. Vocês já aprenderam alguma coisa, não é? Mas ainda falta uma gota de água no oceano. Claro. Não, acho que é para todos, não é? É para todos. Uma gota para mim também é o que é que eu sei, não é? Sei, no negócio sei muito mais que vocês, porque tive muita mais experiência e muita mais possibilidade de experienciar. Mas na realidade, não é? Eu, por exemplo, estou a olhar para os Estados Unidos, eu quero investir nos Estados Unidos. Eu ando há meses e meses a falar com pessoas. Olha, diz-me, onde é que está? Estou na América, tu de que área é que está? Onde é que eu quero fazer isto? Onde é que eu devia investir? E estou a ouvir sempre gajos a dizer-me. Hoje estava a ouvir, olha, mostrou-me as estradas dos Estados Unidos, olha, vais por esta estrada, vai dali ali, aqui vivem estas pessoas, olha, vais ali. Depois aqui tenho a explicar umas cenas. Repara, eu podia ir à internet e vou, sem dúvida, à internet. Está tudo na internet. Mas o que vocês estão a fazer aqui
vêm falar com pessoas, não é? O que eu acho que vocês têm que... a lição mais importante que eu gostava que vocês saíssem daqui é esta. Empreender é um projeto a muito longo prazo. Ou vocês têm muita sorte e funciona logo no princípio, ou vocês vão ter que tentar várias vezes. E cada vez que vocês tentam, cada vez ficam mais poderosos e cada vez diminuem mais a probabilidade de terem sucesso. Isso não há caminhos. É como vês um bebê que vai começar a jogar à bola e vai competir como um adulto. Tu dizes, vai jogar para os... Não tem hipótese, não é? Tu dizes... À partida, não. Não é hipótese, meu. Se for contra mim, se calhar até tem. nem isso tem. Porque repara, tu pesas 10 vezes mais do que um bebezinho, claro. Tens muita mais força, muita mais rapidez. E a vida de empreendedor é isto. Tu começas por ser um bebê. Porque a quantidade de informação que é preciso adquirir é ensurdecedora, ou seja, é mesmo grande, não é? Vocês têm aqui apoio de marketing, apoio de programação. Por exemplo, nas vossas áreas, vocês já viram como é que é complexo, não é? Só a vossa área, o vosso pormenor, tipo... É um desafio. É um desafio tentar sair. Parece que nunca acaba. Não? Nunca acaba. Não. O conhecimento é sempre menos... Nós nunca sabemos mais. Cada vez sabes menos. Porque cada vez há mais. Cada vez há mais. Tu sabes como amanhã, amanhã há mais. Uma amanhã há mais. tecnologia nova, uma coisa nova para aprender. Hoje para amanhã não aprendi metade do que apareceu. Não tens hipótese. Não, por não exemplo, hipótese. em termos de... Vamos imaginar conteúdo científico, só vou falar conteúdo científico, todos os dias é produzido... imagina, se imprimires os estudos nesta sala, enchias esta sala todos os dias. Todos os dias com o que sai novo do dia. Possível. Nós produzimos mais conteúdo científico em 2 anos do que toda a humanidade antes. É uma cena surreal. Portanto, nós temos que aprender a navegar sem conhecimento. Este é o segredo. Esta é a minha tese principal. Se existe a impossibilidade de conhecer, então tenta atingir o resultado sem conhecer. Como é que fazemos isso? Experimentando, não é? E claro que quando digo não, conhecimento não significa que tu não vais ficar cada vez mais capaz, mas como tu dizes, quanto mais aprendes, mais, a coisa ainda fica mais complicada, porque primeiro, mais sabes que não sabes, e segundo, a quantidade de coisas novas estão a aparecer todos os dias. Agora, vocês estão numa área da tech, que é uma área que está a acontecer muita coisa, portanto, vai sempre haver oportunidades. Agora isto vai sofrer um bocadito, não é? Ou seja, porquê? Porque os títulos da dívida americana estão a 5%. E isso desconta eu tenho que descontar 5%. Imagina, tu chegas a dizer, Miguel, vais investir na minha empresa. São 1 milhão de euros, vamos imaginar. Vou valorizá-la a 1 milhão, certo? Eu digo, ok, vai valorizar 1 milhão, mas há uma coisa que eu sei. 1 milhão daqui a 10 anos, daqui a 10 anos vale 1 milhão. 1 milhão daqui a 10 anos não é 1 milhão de agora. Tens que pôr o desconto. E o desconto é os 5% dos treasuries, mais o que eu quero receber de dinheiro, porque o meu dinheiro tem que produzir dinheiro. Vou pôr mais 5. Vamos imaginar para ser conservador. O que é que eu faço? Porque, por exemplo, o S&P paga 7. Ou seja, nem precisava de investir a vossa empresa para ter 7. Nem investia. Estou a dizer assim que é uma mentira, não posso. Repara, se eu meto no S&P e nos últimos 100 anos eu ganhei 7 limpos descontados de inflação, portanto, o S&P, neste caso, tinha que pagar 12% ou 13% este ano para compensar, não é? No caso da vossa empresa, vou precisar de 20%, 30%, senão nem vale a pena meter dinheiro, nem compensa. Então, tenho que descontar, de 10 anos 1 milhão, vou descontando. Quando eu por ela digo, não, a vossa empresa não vale 1 milhão, vale muito menos. E é isso que tem criado esta toda a desvalorização que vocês assistem destas empresas todas. Startups têm a ver com o discount rate, que é o pessoal vê, não, eu meto o dinheiro ali e dão-me 5 ou 6% com zero risco. Portanto, este momento é um momento diferente. Vamos ver quanto tempo vai durar. Eu acho que não vai durar assim tanto como isso. Tenho fé, mas não sei como é natural. Mas mais um ano dura. Mais um anito. Portanto, e muita coisa vai ser limpa e não sei o que mais. Mas as oportunidades no tech acho que vão continuar a existir, sem dúvida. Agora, fazer uma empresa de tech atualmente sem ser com private equity parece-me difícil, não é? Ou seja, porque é tanta gente a tentar e muita gente a tentar sem ter necessidade de ganhar o dinheiro para investir na publicidade. Ou seja, poderá haver momentos que serão diferentes. De qualquer das maneiras, vocês têm que pensar como empreendedores, a vossa carreira começa aos 40. Portanto, até lá é aprender.
Portanto, eu sei que há sempre aquela tentação de nós queremos ganhar, não é? Jogar para perder, não. Jogar para perder, não. Claro. E podem ganhar. Mas não fiquem desiludidos se perderem até aos 40 anos. Mas uma coisa sei, se vocês continuarem sempre a tentar até aos 40 anos estarão numa capacidade, faço-vos já o futuro, se vocês continuarem a tentar e trabalharem no segundo turno sempre até aos 40 anos, há duas coisas que acontecem aos 40 anos. Ou vão ter sucesso na vossa empresa, ou vão ganhar muito dinheiro para uma empresa qualquer. Já não vão ser programadores, nem vão ser marketeers, provavelmente vão ser CEOs. Estás a perceber a diferença? Ou seja, ou vão fazer, mesmo no centro de CEOs, estão numa empresa que paga como CEO a fazer qualquer coisa, direção qualquer. Porque essa é a área mais difícil, que é abranger muita complexidade de diferentes áreas, percebem? Essa função é muito bem paga. Claro que envolve sacrifício, esforço e muitos anos ali a produzir, mas compensa. Quer dizer, compensa para quem quiser, não é? Há pessoas que dizem que vão morrer aos 40 não compensa. É um bocado assim. Tudo envolve muito esforço, até ficar a ver televisão. Eu, pelo menos, depois farto-me. Exatamente, também a ver televisão. É escolher o esforço, não é? Já é mais instagramável esta frase, é escolher o esforço. Exato. Mas a questão é, pensa assim, se tu investires, se tu tiveres prazer no investimento do teu tempo a aprender... eu não vejo televisão, eu não consigo ver televisão, eu não consigo ver uma série de televisão, porque eu adquiro tanto a satisfação a aprender porque eu já não consigo. Eu se vir uma série, é tipo, a minha mulher está a ver uma série, imagina, eu olho para o lado direito, estou assim a mexer, eu essa série, não sei o que, por exemplo, agora toda a gente estava a falar que é a série portuguesa, como é que se chama? O Rabo de Peixe. Rabo de Peixe. O que eu acho incrível, porque aquilo é uma cópia daquela série do Casa de Papel. Filmada da mesma forma, as mesmas personagens, é incrível, eles copiaram certinho a forma como o narrador fala, e eu acho muito bem. Ver portugueses a copiar o que funcionou dá-me alento, não é? Dá-me alento, que é assim, para que é que vais inventar se já está ali tão fácil de copiar? Percebes? E eles estão a ter muito sucesso por causa disso. Sim, sim. Mas o que eu queria dizer é o que é, se vocês conseguirem domesticar o vosso cérebro para, em vez de sentirem prazer ou ver televisão ou ver séries, sentirem prazer a aprender, não vai custar nada. Vocês têm que arranjar estratégias de manipular o vosso cérebro. Percebes? Ele depois fica... é aquilo, passado algum tempo, aquilo fica automático, não é? Ele só quer conhecimento, fica viciado. Mas um documentário, por exemplo, não vês, Miguel? Um documentário posso ver. Okay. Um documentário, como um documentário produz informação. Sim, agora, sim. nós temos que pensar que as séries e os filmes são todos a mesma história. É tudo mesmo. Sim. Eu disse isto do Rabo de Peixe. E de ver o Rabo de Peixe. E repara como, por exemplo, aquele moço que é o Eduardo, que tem um nome igual a mim, a ver se não é igual ao namorado, a personalidade exatamente igual ao namorado da Tóquio. E se a outra rapariga não é a personalidade da Tóquio também. É exatamente igual. As histórias são todas iguais. E quando sabes que as histórias são todas iguais, é uma seca do caralho, já sabes o que é que vai acontecer, não é? Já não há grande inovação e novidade. A própria ética de nós vamos vender droga para ficar ricos porque merecemos, que é a mesma cena, nós vamos roubar o Estado, que roubar o Estado é roubar toda a gente na Casa do Papel. Justificou o ato em si. Como se pudesse ser justificado. Sim. Mas tudo em termos emocionais pode ser justificado. É o que se aprende daquelas séries. As séries, claro, são os bons da fita, não é? Exato, na verdade estão a fazer algo que não é, de facto. Porque se tu não tiveres ética, se tu não acreditas em nada, não é? Não há ética na realidade. Porque a ética tem sempre ter um standard, não é? Eles dizem, vamos roubar o governo, porque o governo é dos poderosos, qualquer cena assim. Porque é isto que eu acredito, é isto que tem que ser. É opinião. A ética só tem valor se houver alguma cena superior. E a cena superior pressupõe a necessidade de existência de Deus, e o Deus hoje já passou de moda. Portanto, já na realidade não existe ética. Na realidade existe lei que depois vai sendo modificada consoante a percepção da civilização que quer. Mas isto para dizer o quê? Que é o importante. Que já viste como me perdi logo? Perdi-me logo. Mas o facto de vocês, se vocês quiserem seguir esse padrão, esse caminho, da mesma forma que eu te dei uma estratégia para tentar resolver o bug de ficarmos amarrados às coisas, há estratégias para resolveres o bug da aprendizagem. Por exemplo, é muito mais fácil ver um documentário
do que ler um livro. Concordo. É muito mais fácil ver um vídeo do YouTube do que ler um livro. É muito mais fácil ouvir um audiobook do que ler um livro. Não, o pessoal diz, livro, não é livro, já não tenho tempo para livros, não. Tipo, prefiro coisas mais rápidas, mais voláteis. Claro que às vezes lá tenho que ler um artigo, caraça, uma seca do caraças, e tens que aprender a ler assim, que é outra técnica. Tu consegues ler um livro, uma parte dos livros, digo-te uma coisa, só tem empalha. Na diagonal, assim. Olha, tu chegas a um livro, a primeira coisa que tens de fazer, vou ensinar isto. Ouçam, pessoal, como se lê livros. O objetivo não é o ler o livro. O objetivo é sacar a informação do livro. Depois as pessoas perguntam, quantos livros é que tu lês? Não me importa. Isso é uma competição. Não interessa aquilo, não interessa o que eu obtive. Que tu obtiveste. Portanto, chegas ali ao índice, não é? Chama-se índice, por exemplo. O índice. É um índice. Sim, sim, sim. Não, está certo. Pois. Chegas lá e dizes, olha, este capítulo, olha aqui, palha, agradecimentos. Quer lá saber os teus agradecimentos? Palha. Vais aos capítulos que vale a pena e faz assim. Está aqui informação. É ler mais ou menos uma página por cada 20 segundos. Porque a maior parte das pessoas têm que dizer isto. Escrevem um livro, há até ferramentas que vocês devem conhecer, que condensam a informação dos livros. Sim, sim. Claro que há livros que é muito difícil fazer isto. Por exemplo, se quiseres ler Kant, se calhar vais precisar de ler o livro inteiro 10 vezes. É mais complexo. É mais complexo. Se quiseres ler o Cisne Negro, convém ler o livro inteiro. Se lês as ideias gerais, pode ser difícil. Livros mais técnicos. Mais técnicos. Livros técnicos, então tens que ler o livro inteiro. Se queres aprender um livro sobre programação, pode não ser assim. Podes dizer, eu quero este objetivo, preciso desta função, vou ver o que ela faz. Podes ler só o que precisas. Podes ler só o que precisas. Seletivo no que queres ler. Exatamente. Mas para resolvermos a questão do bug de maximizar mais ou menos maximizar o quê? O tempo. O tempo. Que é o que custa dinheiro. Se tu aprenderes em 2 anos o que outra pessoa demora 20 a aprender, tu tens ou não tens um edge? E com a experimentação que estamos aqui a falar, nós de facto, eu pelo menos sinto por mim, e acho que podemos todos corroborar, de facto aprendemos mais rápido, porque estamos sempre a precisar de nova informação. E sempre a precisar... E depois tem outra coisa que eu não sei se tu sentes, quando estávamos na escola, nós temos que estudar para o exame, não é? Tinhas que ser organizado, mas tinhas que estudar para o exame, porque o teu objetivo qual era na escola? Qual era o objetivo na escola? Passar. Boas notas, passar. Para quê? Passar. Passar é para obter um diploma para depois ir para o mercado de trabalho. Exato. Ou seja, é conhecimento só para passar. Mas se tu tiveres a aprender para o teu negócio, o conhecimento serve para quê? Para fazer crescer o negócio. Então tu precisas mesmo do conhecimento. No sentido, tu queres mesmo adquiri-lo. Então aqui tu vais estar no nível de concentração e vais estar focado e vais estar dedicado. Por isso é que eu digo, tu aprendes mais em 15 dias a trabalhar do que um curso de 2 anos ou 3 anos da universidade. Aqui não é para passar. Porque tu tens que saber, claro. tens que usar. É completamente diferente. E eu estou a exagerar, porque vocês, como programadores na universidade, aprenderam muita coisa e muitas ferramentas que usaram. Estou a levar isto ao extremo. O é natural, não é? Mas para dar o exemplo de que a vontade... Vamos imaginar assim. Se eu tiver mesmo vontade de aprender a tua linguagem e aprender a programar, achas que vou demorar 3 anos? Não vou. Se tu quiseres aprender uma nova linguagem amanhã, quanto tempo vais demorar? Depende da linguagem, mas podemos dizer que depende do que eu também quero usar da linguagem. Pronto. Isso. Mas entender os básicos e começar a fazer algo fazível, 2 meses e meio, 1 mês e meio, dependendo do tempo também que tenho que alocar. A saber e saber também. Logicamente. Claro. Mas, por exemplo, se calhar uma cadeira dessas na universidade ia ser para aí 4 semestres. Sim, para... Estás a perceber o esquema? Sim. Sim, sem dúvida. Ou seja, tem a ver com... Mas na universidade serve para quê? Para tu começares a ganhar as skills, para depois realmente teres a capacidade de aprender. Esse é o objetivo principal. Tanto podes aprender na universidade, como podes aprender sem universidade, não é? Ou seja, não é preciso necessariamente ir para a universidade. Nós, por acaso, eu e o Tiago, também fizemos a faculdade remotamente, praticamente, porque éramos comissários de bordo, então estudávamos muito fora das aulas. A sério? A sério. Fomos os dois para a mesma empresa, comissários de bordo, durante o curso. Durante o curso? Sim. Vocês são incríveis. Trabalhadores estudantes e muitos projetos feitos a 13 km de altitude. É assim, eu acho espetacular. Vocês são um exemplo. E tu também, como disseste, também estavas no... tinhas que ser organizado, sempre trabalhaste. Eu acho que devia ser assim. Os meus putos, o que eu digo é assim, meu trabalhar é começar, sabes quando? Quando der. Porque é para aprender.
os meus filhos é assim, em Portugal eles quando viviam em Portugal eram muito bebés, não é? Mas nos Estados Unidos pode começar a trabalhar a partir dos 15 anos. Tu tiras a carta aos 15 anos. Aos 16, mas aos 15 já podes conduzir com o teu pai, não sei o que mais. Uma licença, talvez. Uma licença especial, depois a carta converte aos 18 anos. É trabalhar. E o que eu digo aos meus filhos é assim: vais trabalhar, eu pago-te o dobro do que recebes ali. Ok? Para valer a pena. Okay. Senão para não serem preguiçosos. Claro. Não é? Mas o objetivo é: vais aprender como é que funciona o Starbucks, vais aprender como é que funciona o McDonald's, vais aprender como é que funciona uma cena de logística, vais aprender como. Lá nos Estados Unidos há mesmo essa cena do. Imagina, tu podes trabalhar um conjunto de horas, ou seja, tu não podes trabalhar todas as horas como jovem. Tens um limite de horas por semana, não é? Por exemplo, a última vez que estive nos Estados Unidos fui ao Chick-fil-A. Chick-fil-A. Não é? Que é a cena do... Vocês conhecem Chick-fil-A? Aqui não existe. Não, mas... Música de Kanye West. Chick-fil-A. Sim. Que é vendem... Church on Sunday é uma música que... Close on Sunday, porque eles fecham ao domingo. Exatamente. É uma cena. Tipo aquilo por causa do cristianismo e há determinadas igrejas que não trabalhas ao domingo, mesmo assim formal, ou seja, é uma coisa mesmo, depois de cada um tem a diferentes igrejas que variam de forma diferente nos Estados Unidos, mas o Chick-fil-A trabalha ao domingo e também é uma chain que é muito diferente das outras em termos de qualidade e tudo. Mas não deixa de ser frango frito. E a questão é, estava lá um puto, o restaurante estava cheio de putos, mas putos, estou a falar putos 15 anos, 16 anos. Então, o puto estava a perguntar-me o que é que eu queria comer, a beber Coca-Cola. Vale tudo. Uma coisa para Coca-Cola e disse: mas o chefe, anda cá. E lá vai ele, chefe, tu não podes beber Coca-Cola, venha muito envergonhado. Ou seja, porque não tem a mínima noção, é normal. A primeira vez quando começas a trabalhar, tu não sabes como é que há de reagir e agir. Não é? Olha, postura é que tu há de ter. Eu, a primeira encomenda que vendi na Prozis, ou a segunda, não sei se foi a segunda, eu tinha que ligar para a pessoa. Então liguei para a pessoa. Eu liguei para a pessoa, está lá, não sei, aqui fala da Prozis, eu tenho aqui uma encomenda, não sei o que mais. E a pessoa, ok, começou-me a dar informação. Eu não tinha nada para escrever, porque eu não sabia que era preciso. Então lá fui buscar, desculpe que tem acontecido aqui uma coisa qualquer, e meteu uma desculpa qualquer. Eu enviava encomendas sem. Porque era mais barato enviar sem código azul, sem tracking number. E uma vez liga-me um senhor: olha, você me encomenda sem tracking number. Vocês já repararam que se a encomenda desaparecer vocês não podem dizer nada? E eu, essa cena tem bué de lógica. Claro. Coisas como chegaram, eu ia levar as encomendas e estava lá a entregar as encomendas, levava com guarda-chuva e levava 3 ou 4 encomendas debaixo do braço, não é? E primeiro ia de 3 em 3 dias levar as encomendas para ser eficiente, depois ia de 2 em 2 dias, depois ia de 2 dias. E um dia disse a senhora: olha, nós podemos ir buscar encomendas, sabia? Percebe? Isto foi tudo assim, a aprender assim. Eu quando comecei era um bebê, percebes? Mas a informação vai-se adquirindo e só há uma forma de adquiri-la, ou lendo, perguntando, falando e experimentando, porque eu acho que a vantagem de experimentar é muito mais real, ninguém te pode enganar, tu vais ter acesso à realidade. E o segundo ponto é a velocidade que te permite também. Mas mesmo quando lês, do que é que te vale se tu não aplicares? Porque o resultado... Sim, tu podes ser um posto de sabedoria, não é? Diferente da teoria. Ninguém te vai pagar por ler. Sim, então pagam-te por ler. Na universidade e tudo pagam-te para ler. Entre aspas. Sabes o que eu quero dizer? Sim. Ou seja, a parte teórica da... Nos Estados Unidos é um bocado diferente. É uma ligação mais entre a universidade e as empresas. É diferente nesse sentido. Eu falo dos Estados Unidos porque os Estados Unidos é o supra-sumo do resultado, não é? Ou seja, comparar qualquer país aos Estados Unidos nem faz sentido, não é? Injusto. É injusto. As últimas 20 empresas grandes que nasceram foram 19 nos Estados Unidos. E uma na China. Nem vale a pena, é um clube de futebol que não dá hipótese, não é? E então é fixe nós copiarmos o que funciona, não é? E mesmo nós não devemos, vocês todos sabem inglês, não é? Sim. Então, mesmo em termos de conteúdo americano, em termos de empreendedorismo, tem algumas pessoas muito sólidas e com informação muito útil de graça. Não é preciso curso, nem nada. E eu tenho dinheiro para comprar os cursos que eu quiser. Eu consumo tudo de graça, não pago nada. Não é preciso, não é? Não é preciso. A informação é toda de graça atualmente, que é a diferença entre nós e os meus pais, vamos dizer assim. Mas eu acho que aí a diferença é que tu tens que saber o que é que tu procuras, não é? E selecionar. Porque tu quando compras um curso está tudo compacto,
não é? Tens um índice com Mas isto tudo também, mais isto também esquematizado. também pode ser um problema, está tudo compacto. Porque eles é que selecionaram a informação que lhes Ele trata queriam. muito a forma como tu recebes a informação. sim. E eu usaria mais uma estratégia de experimentação e vou tentar descobrir o que é. Experimentação, vou tentar descobrir. Ou seja, fazer um bocado este salto, não é? Ou seja, eu acho que vocês percebem exatamente o que eu quero dizer, não é? É limitador comprar um curso porque estamos naquela realidade e quando nós experimentamos e podemos procurar consoante os desafios que se aparecem, nós temos... Pronto. Eu percebo o que quer dizer. Outra coisa, e concordo, mas outra coisa que eu aprendi foi isto, que é capaz de ajudar. Eu descobri que se tu aprendes de uma forma, digamos até assim, anárquica, sem organização, tu aprendes tudo. Ou seja, ninguém te vai... porque assim, como é que é de explicar? Eu há muitas áreas que aprendi por precisar. E eu nunca tirei um curso de contabilidade, não é? E sei contabilidade. Porque depois tu aprendes a essência das coisas. Ninguém te mastigou a informação e dizer, isto é assim porque é assim. Não, eu aprendi porque eu precisava daquela ferramenta e agora eu percebo porque é que ela existe, para que é que ela existe, porque é que se faz assim. É diferente de teres um roadmap que é o mesmo que aprenderes matemática e dizer 2 mais 2 são 4, ou saber o que é 2 mais 2, que é diferente, não é? Mas é interessante. Mas eu gostava só de falar, vocês eram comissários de bordo ou como? Nós Comissário de bordo é trabalhar nos aviões, não é? Sim, sim. As comidas. Na verdade, é outro tipo de serviço. Nós Mas isso foi há pouco tempo. Você tem que ser com 18 anos, não? A partir daí, não? Eu tinha 19, tu tinhas que 21? 21, 22. E que empresa é que era? Era na Euroatlântica, é uma charter. Fazíamos... Euroatlântico. Ou seja, por exemplo, fazíamos voos para outras empresas que alegavam os aviões. Basicamente, o que o Euroatlântico providencia era, neste caso, a tripulação e o avião. Fazíamos muitos voos para a TAP, em que era como se fôssemos quase da TAP, mas era um avião e trabalhavas para o Atlântico. Isso. E éramos trabalhadores estudantes na altura e tínhamos que fazer... Só que a questão de ser uma charter é que, por exemplo, às vezes vinham companhias, tipo a Norwegian, a companhia norueguesa, que alugava os aviões e a tripulação e nós tínhamos que ir para outro país. E nós não podíamos, por isso, parar de estudar, porque estávamos a tirar a licenciatura em Engenharia Informática. E nós, fazemos o primeiro turno e o segundo turno, todos no mesmo sítio, onde tiver que ser. E era o que acontecia. Interessante, super interessante. E eu gostava também de dizer, já que temos aqui uma população maior a assistir, que eu, pelo menos pessoalmente, achei a experiência muito enriquecedora e se tivermos alguém, eu gosto sempre de aconselhar porque claro. Conseguimos... Aprendeste muita coisa. Muita coisa. O que é que aprenderam? Eu, para além de trabalhar em equipa, não é? Como qualquer estabelecimento, como ir para o Starbucks, perceber como funciona o Starbucks, trabalhar em inglês, conhecer pessoas que trabalham noutras companhias aéreas, mas pronto, são de outras empresas, vivem outras realidades, como pessoas do norte da Europa, pessoas mais do leste da Europa, que tivemos a oportunidade de ir para a Norwegian, de ir para a LOT Airlines, que é polaca. E tivemos também a chance de conhecer vários sítios no mundo, onde eu por acaso sou bastante falador, meto-me com muitas pessoas a meio do caminho, e conseguimos sempre trocar pequenas opiniões. E eu defendo sempre que quem passa por nós não vai só, deixa um pouco deles, leva um pouco de nós. Esta frase é conhecida, não é minha. Sim. E isso tudo agrega valor pessoal, porque dá-nos a vontade de falar com várias pessoas, porque começamos a perceber que as pessoas não são de facto muito diferentes, nós somos todos humanos e conseguimos todos conversar uns com os outros, sendo algumas culturas diferentes. Agora na Índia eu nunca fui, portanto eu não sei. Ainda é um bocado diferente. É muito diferente. Até o sim é diferente. Sim. Sim, quer dizer, ok. Eu tive a oportunidade de ir a Moçambique e vi de facto que havia uma distância. Há diferença. A Índia no podcast mais, que vai sair vai ser super interessante. É diferente. Acho que a Índia, existe o mundo, existe a Índia. É um bocado essa cena. Vale a pena visitar, é um sítio fixe. Mas, por exemplo, tu falaste agora uma coisa que se calhar eu gostava de partilhar esta informação com as pessoas, que assim, tu dizes que falas muito. Eu sou falador. És muito social, certo? Sou falador. E social? Consideras-te uma pessoa social? Fácil interagir com as pessoas? Eu considero que interajo fácil com as pessoas, sim. E sabes porquê? Não. Não sabes porquê? Não sei porquê. Não, a principal razão é porque estás sempre a rir. Olha, dou uma abertura, não é? Dou uma abertura. A coisa mais importante que existe no mundo é o sorriso. Não há ninguém que não goste disso se estiveres a rir para ela. Ninguém.
seja, se quiseres fazer um amigo, só tens que rir. Transmitir boas energias. O sorriso tem um poder. Então, se estiveres sempre com a cara a rir, é muito fácil as pessoas interagirem contigo. É muito fácil. Percebes o que eu quero dizer? Claro que sim. É como se fosse uma porta de abertura. E realmente ter essa capacidade social é muito interessante. Muito interessante. Ajuda muito a aprender, a falar com as pessoas. Há muita gente que sente-se assim, como é que se diz? Como é que se diz? Mais introvertidas, não é? E porque na realidade elas são introvertidas porque a sua própria expressão é introvertida. Exatamente. Se elas começarem a abordar as pessoas a rir, elas vão dizer, há pessoas que vão na rua, começam a rir para mim, eu digo olá, porque claro. eu não consigo, tipo, tudo bem? Porque eles se calhar nem estão a rir para mim, se calhar estão a ouvir qualquer coisa na cena, mas é uma cena irresistível, não é? E a questão é, se tu és introvertido e queres começar a falar com uma pessoa ou com uma rapariga, Tens de rir. só tens que te rir, meu. Tens que sorrir. Se estiveres sempre a sorrir, tu vais ver que a conversa acontece. É uma dica fixe, não é? É muito fixe. Há 3 coisas, que uma é o sorriso permanente, é uma coisa incrível. Outra, se queres que a pessoa goste de ti, imagina, pôs uma espécie de foco em cima da pessoa. Estás a perceber? Eu se quisesse que vocês gostassem de mim, eu ficava assim, estás a ver? Muito mais para a frente. Próximo. Assim como se estivesse super interessado. Exato. Percebes? E depois eu olhava para ti, imagina que eu quero que tu gostes de mim. Eu estou a olhar para ti, não é? Assim, e olho-te profundamente nos olhos a ti. Uns homens, depois tens que desviar sempre um olhar assim, para não parecer que estás a ameaçar. Percebes? As mulheres tens de ter mais cuidado. Percebes? Mas olho-te nos olhos, depois olho para o lado, olho para ti, olho para o lado, olho para ti. Depois, ele fala, e ele começou a falar, eu só passado 2 segundos é que olho para ele. Eu olho para ti, e tu ainda não acabaste de falar, eu já estou a olhar para ti outra vez. Okay. Percebes? Porque eu tenho um foco em cima de ti. E tu vais madurar. Tu vais dizer que eu sou o gajo mais simpático do mundo e estou sempre a rir e estou sempre... E se quiser, por exemplo, mostrar que não, por exemplo, o que estou neste caso não é o caso, que estamos aqui por causa dos micros e tal, mas se puseres para trás, não é? O que é que significa? Significa que não tens muito interesse. Imagina, estás a ver? Uma posição mais Tens relaxada, interesse. depois Vocês, estás mais... quando vocês têm interesse, vocês têm que se direcionar para a pessoa. Muito importante isso. Olhar nos olhos. Eu sinto sempre os meus filhos. Cumprimenta-se uma pessoa sempre a olhar nos olhos, a dizer, não é? Percebes a cena? E sempre a sorrir, não é? É uma coisa que eu acho que também merece ser explorada pelas pessoas. Porque toda a gente, ninguém nasce. Isto tudo é aprendido, não é? Ou seja, tudo dá para aprender. O pessoal diz, como é que eu quero conquistar gajas? Oh, meu, vai para a internet e aprende, meu. É verdade. Tipo, está tudo lá. É verdade. Não é? Mas para o bem, conquistas mulheres para o bem, não é para explorar as mulheres. Muito bem. Pessoal, olha, foi um prazer ter-vos aqui. Vocês têm mais alguma dúvida? Ou estamos esclarecidos? Eu acho que temos muita coisa para experimentar. Exato. Em suma, É isso que eu Agora está gosto. tudo do nosso lado. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Olha, foi um prazer ter-vos aqui. Eu acho que este podcast é super interessante. Sim. E a vossa história também. E também o exemplo que vocês dão, certo? A minha recomendação seria continuarem. Não sei se é neste projeto ou não, e se vocês é que vão concluir, mas continuarem. Se acharem que vão viver mais do que 40 anos, vale a pena. A luta é para que sim. Sim, Não estou aqui. E bem. Viver é muito bom. É bom, é. Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado, nós. nós, Foi um Miguel. prazer. Obrigado, Miguel.